Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está aqui com a Luna, que ela tem uma trajetória muito legal, eu acho super inspiradora, assim, na moda, né? Ela estudou fora, ela trabalha fora do Brasil, então acho que é muito legal a gente ter uma visão de uma pessoa que vive, né, num mercado diferente. A ideia aqui vai ser hoje entender tudo, como tudo começou, quais foram os desafios, como que é essa diferença, né, entre o Brasil e a Itália. E muito obrigada por estar aqui, Luna. Ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. Seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada a vocês por convidarem a meu primeiro podcast. Ai, que legal! Sim, Eu eu até gravei um Arrume Isso Comigo no TikTok e eu falei exatamente isso. Eu falei, é muito legal ter um espaço com uma duração um pouco maior que eu consiga realmente compartilhar, porque no TikTok os vídeos são muito curtos, então não dá pra entrar em tudo, em absolutamente todos os detalhes, as coisas se perdem. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Que legal. Sim, é muito bom, né? Até mesmo pra gente poder falar, foi uma coisa que eu senti também quando eu comecei a fazer o podcast, que eu pensava justamente porque os vídeos eles são muito curtos, então às vezes a gente quer dar uma informação, mas acaba que pra dar toda a informação que a gente quer, pra tratar um assunto, precisam virar vários e vários vídeos, então é até interessante também para os convidados a gente conseguir conhecer as pessoas melhor, né? Pra gente conseguir te conhecer melhor também. Exato, tem muita gente assim que me segue ou que começou a me seguir recentemente que acha que eu simplesmente pulei na Itália, fui pra lá procurando um trabalho remoto, achei e fiquei. E foi o oposto disso, então muito Quando legal. eu entrei no podcast, você foi uma das primeiras pessoas que eu falei pra Duda. Eu falei, Duda, tem uma menina que eu sigo que eu acho muito legal no TikTok. Vamos ver se a gente consegue chamar ela. Ai, que legal. Sim, eu já te seguia, então eu falei, não, ela já tá na lista, eu já tinha pensado, a gente virou e falou, bora, então vamos. E a gente escolhe muito a dedo quem a gente vai chamar também, né? A gente fala, tenta fazer ali uma curadoria, até para separar profissionais diferentes, que vão contar histórias diferentes, que não fique uma coisa repetitiva de, ah, não, vamos chamar muita modelo, vamos chamar muito influencer, ou vamos chamar muito diretor criativo. Então é algo que a Sim. gente pensa e escolhe com muito carinho. Então, Luna, eu queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados assim que começa o episódio, que é como a moda entrou na sua vida. Uhum. Bom, é uma história muito longa e eu acho que dentro dessa resposta eu vou entrar em vários pontos que talvez vocês me perguntem um pouco mais depois. Uhum. Mas tentando ser o mais breve possível, eu sempre fui inserida nesse mercado por conta da minha mãe. A minha mãe trabalha e trabalhou muitos anos com moda, só que de um outro lado, não com moda roupa, com moda joias. Sim, é um universo que eu sou muito apaixonada. Ela é designer de joias, teve loja por muitos anos e hoje em dia ela atende realmente mais por encomenda, porque eu acho que o mercado das joias também deu uma leve declinada, assim, por várias questões econômicas. Então ela atende realmente mais quem quer fazer aliança ou clientes que ela já tinha há muitos anos. Mas eu cresci muito inserida nesse meio e vendo ela criar, porque eu ia pra loja com ela. Meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe sempre trabalhou muito. Então, depois da escola, eu ia pra loja dela, ela tinha um escritório em cima, então ela ficava desenhando. Outro dia eu tava até aqui no escritório dela em casa e a gente tava vendo alguns desenhos que eu fiz quando eu era pequenininha, eu ficava brincando com pedra. Então, realmente sempre foi um mundo que eu estive inserida, não foi 100% uma escolha minha que eu falei, tá, agora eu quero isso. Foi uma coisa que veio muito natural pra mim. Aí, certo, bacana, né? A gente trouxe alguns convidados aqui, é muito interessante ver que essa resposta ela sempre vem um pouco diferente. Eu tenho uma trajetória um pouco parecida com você, minha mãe tinha confecção, eu aprendi a gostar por conta disso. A gente teve outros convidados em que também tiveram pais ou parentes ou pessoas da família que trabalhavam, ou então outras que foram descobrindo. Acho que é muito interessante até mesmo por você ter começado assim no segmento de joias, né? E quando você migrou para roupa, assim, se foi uma coisa que você sempre gostou ou então você foi descobrindo com o tempo? Então, eu sempre gostei, eu era aquela criança um pouco chata que não deixava minha mãe me vestir de jeito nenhum. Eu e a minha irmã nisso, a gente sempre foi muito opostas, porque eu tenho uma irmã mais velha de 11 meses mais velha só, então é quase que uma gêmea. E era muito engraçado, assim, ver o contraste em casa, porque a minha irmã era 100% uma moleca. Ela gostava de Spider-Man, de sair fantasiada de super-herói, tinha o cabelo super curtinho, e eu era o oposto. Gostava de vestido,
isso, sair de tamanquinho. Então, eu sempre gostei muito de roupa. Só que eu tive uma fase, principalmente durante o ensino médio, que as escolas começam a perguntar o que você quer fazer, o que você vai estudar, que eu não enxergava, vamos dizer assim, a moda como uma carreira. Eu achava que ia ser uma coisa que talvez eu pudesse me inserir depois, talvez com a minha mãe, só que eu ia mais pro lado de empreendedorismo. Então eu falava pros professores e pro cara que é chamado de college advisor, assim, Uhum. na escola, que eu queria fazer empreendedorismo. Então foi uma coisa que foi um shift, assim, mais na minha percepção de moda como carreira do que realmente de gostar de roupa. Eu sempre gostei muito de roupa. Só que aí teve essa transiçãozinha no ensino médio que eu realmente percebi, não, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero como carreira. Você sentiu algum Legal. momento que existia algum preconceito, assim, com a ideia de fazer moda? Porque eu também, eu acho que na minha realidade, dentro das escolas que eu estudei, principalmente porque eu sou de BH, eu não estudei aqui em São Paulo, e depois eu morei em cidades menores, que não existia muita possibilidade, ah, não, fulano vai fazer moda. Era uma realidade muito distante, era uma faculdade que normalmente as pessoas, elas não olhavam com bons olhos, mas em compensação, minha mãe já trabalhava com moda. Você sente que rolou um pouco disso também, pra você não ter essa decisão formada desde o começo? Eu mudei de escola, acho que 7 vezes. Então tinham approaches e visões muito diferentes sobre artes, sobre estudar alguma coisa artística ou até mais pro lado de humanas, que as escolas tinham visões muito diferentes. Então, a última escola que eu estudei, que foi onde eu me formei, eu acho que não. Foi até um motivo que eu quis me mudar para ela. Ela tinha mais aulas, ela tinha muito mais eletivas, artes, teatro, música. Só que na penúltima escola, sim, eles tinham uma visão mais de faculdade nos Estados Unidos para estudar alguma coisa relacionada com engenharia, medicina, até ADM, mas na última escola não. Na última escola eles realmente eram muito abertos. Tiveram até bastantes amigos meus que estudaram coisas relacionadas a artes, então não, mas nessa penúltima escola eu sentia um pouco mais desse preconceito. Até porque eles empurravam muito mais para ir para os Estados Unidos do que para a Europa. Entendi. Luna, você estudou em escola brasileira ou escolas internacionais? Eu acho que eu já vi algum vídeo você falando que você se mudou para o Uruguai, uma coisa assim. Sim, eu já estudei em tudo. Então, quando eu era pequenininha, eu estava em uma escola brasileira, só que bilíngue. Então, a gente tinha basicamente metade do currículo em inglês e metade em português. Só que aí a gente foi viajar, eu e meus pais e a minha irmã, e eles perceberam que a gente não falava nada de inglês. Nada. Assim, colocavam a gente para falar com outras crianças e a gente simplesmente não falava inglês. Então, eles resolveram mudar e a gente foi para uma escola brasileira 100%. E eu fiquei lá até os meus 10 anos quando a gente se mudou para o Uruguai. Eu, minha mãe e minha irmã, meu pai ficou no Brasil pelo trabalho dele, que precisava, enfim, ir para o escritório todos os dias. Era uma coisa que ele não tinha realmente essa flexibilidade de poder morar em outro lugar. E lá foi quando a gente entrou em escolas internacionais. No começo a gente foi para uma escola britânica, que era menos forçado isso do inglês. Ela tinha o esquema de uma escola uruguaia, só que com algumas aulas em inglês. E depois a gente acabou migrando realmente para uma escola americana. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, a gente resolveu continuar em escola americana. Então, você sente que as escolas, elas têm um papel nisso de influenciar a escolha dos alunos. Eu, por exemplo, sempre estudei em colégios mais tradicionais, onde parecia que só existiam três possibilidades de carreira: médico, direito e engenharia. Tanto que eu não sou formada em nada que tenha a ver com moda, eu sou da área da saúde, e é uma paixão que eu tenho, mas nunca foi uma possibilidade para mim de fazer algo relacionado a artes, à moda, porque eu via como se aquilo não fosse válido, sabe? Porque eu sempre estive nesses ambientes. E isso que eu acho muito legal, né, de ver essa diferença, por isso que eu te fiz a pergunta, porque eu acho que a escola pode influenciar muito, né, na escolha dos alunos. Completamente. Eu acho que, na minha experiência, ela influenciou mais para a decisão de onde seria. Então, Uhum. minha escola batia muito na tecla dos Estados Unidos e da Inglaterra, tanto que eu apliquei para uma faculdade no ensino médio, quando eu estava me formando no senior year, né, que é o terceiro do ensino médio. Eu apliquei para UAL, que é em Londres. Foi a única que eu apliquei. Eu falei, eu quero essa, se for essa eu vou, se não for eu fico no Brasil. E eu acho que isso veio também
também muito de um lado de influência deles, de que era ou Estados Unidos ou Inglaterra. Europa não se falava muito. Só Uhum. faculdades muito top, tipo a Bocconi, em Milão, só que é completamente focada para administração. E me influenciou mais nisso do que realmente na escolha da matéria ou da formação. Então, essa decisão de ir estudar no exterior, você acha que foi 100% influenciada pela escola? Ou Sim. você tinha alguma opção de fazer no Brasil, assim? Então, foi quando a gente se mudou para o Uruguai. Antes, quando eu estava em escola brasileira em São Paulo, antes de me mudar para o Uruguai, eu realmente não via como possibilidade de estudar no exterior. Até porque eu sou de família judaica, né? Minha família é judia, Uhum. então sempre, enfim, tem muito isso na cultura de ficar junto, de família. Eu acho que principalmente para minha mãe nunca foi uma possibilidade. Mas aí, quando a gente se mudou para o Uruguai e eles resolveram colocar a gente em escola americana, aí começa. Ah, porque é o programa internacional que as pessoas vão fazer curso de férias não sei aonde, ou vão fazer um semestre fora, que era uma coisa que eu e a minha irmã, a gente nunca tinha olhado pra isso. Porque a gente era muito novas, mas também porque não vinha da minha família, ninguém da minha família estudou fora. Então, foi realmente mais a escola que abriu essa possibilidade. E depois de morar no Uruguai, quando eu voltei pro Brasil, aí eu já tinha na minha cabeça que eu queria ir pra fora. Eu não sabia Uhum. exatamente pra onde, nem pra estudar o quê. Como eu disse, eu tinha muitos olhos para empreendedorismo, mas realmente a decisão de ir pra fora foi 100% influenciada. Pela escola, né? Mas que Sim. legal, eu acho isso legal, de ter essa influência, né? Sair um pouco ali do convencional, que eu vejo, né? Como eu falei, estudei muito em escolas tradicionais. Era, tipo assim, você é USP, é, tipo assim, uma federal no Brasil, diferente, né? Mas bem legal. Luna, tem uma pergunta que eu acho que é interessante, mas mais futuramente a gente vai entrar muito nesse tópico, mas você sentiu muita diferença na moda tendo morado no Uruguai? Porque eu acho que assim, as pessoas ultimamente elas têm andado muito apegadas em tendências e às vezes vem, ah não, tem muito argentino no Brasil, vamos olhar para o estilo das argentinas, vamos olhar para o estilo dos espanhóis. E quando a gente estuda a moda mais a fundo, a gente sabe sim que tem uma moda característica de cada país e até mesmo se você for olhar para várias regiões do Brasil, você vai ver que existe ali uma pluralidade, existe uma forma diferente de como as pessoas se vestem no interior, em uma cidade de praia, existe essa comparação. Quando você foi para o Uruguai, você já sendo uma pessoa que gosta de moda desde criança, você conseguiu sentir alguma diferença? Você olhou para a moda uruguaia e viu essa diferença diante do Brasil, diante do que você estava acostumada a ver em São Paulo? Sim, e muito porque eu me mudei para o Uruguai, não para Montevidéu inicialmente, que é a capital, eu me mudei para Punta, que é Uhum. cidade de praia. Então, já pelo lifestyle das pessoas, a moda é muito diferente. Eu lembro minha mãe estava sempre acostumada a trabalhar com joias, é um ambiente chique, que ela ia de escarpão, cabelo escovado, super arrumada, blazer, camisa. E aí, quando a gente foi para o Uruguai, eu lembro muito dessa história uma vez, ia ter uma reunião na escola e ela simplesmente apareceu, eu fico com muita vergonha, ela apareceu com uma bata de praia e biquíni. Eu falei, que é isso? Ela começou a usar umas coisas tipo alpargatas, umas coisas que pode até se dizer que era um pouco mais hippie. Então, o Uhum. Uruguai tem muito essa cultura. Depois, quando eu fui pra Montevidéu, aí realmente as pessoas se vestem de uma maneira mais parecida com São Paulo, um pouco mais formal, mas em Punta eu senti muito essa diferença e eles têm muito essa pegada que é bem parecido com a Argentina, do linho, de bota um pouco cowboy. É bem shortinhos jeans, curto, bota cowboy, ou assim, até a metade, até quase que o joelho, e muito, muito linho. Ah, eu acho Nossa, que diferente. Sim. Eu acho bacana também, né? Eu acho que isso acaba somando muito pra gente agregar no nosso estilo, se a gente for parar pra pensar, quando a gente aprende a observar a rua ou diferentes lugares onde a gente vai, isso acaba agregando também na visão de moda que a gente tem, né? Eu acho muito interessante, assim. As pessoas estão muito acostumadas, eu sinto que atualmente, a olhar muito pra internet, a tentar descobrir o que tem alta, tentar descobrir algo que funcione perfeitamente, uma fórmula que vai se encaixar e que elas vão se identificar e que elas vão ser pra sempre felizes, assim. E elas esquecem
de olhar ao redor, né? Elas esquecem que a moda tá na rua, tá nos lugares onde você frequenta. É Não, bem bacana completamente. isso. E eu lembro que quando eu morava no Uruguai e alguns amigos brasileiros iam passar o ano novo em Punta, eles viravam pra mim e falavam: "Que são essas plataformonas que as meninas usam pra ir pra balada?" Em Punta, isso era tendência, isso das plataformas gigantes, bem assim, plataforma tamanho 10 centímetros, reta. As Aham. pessoas usavam isso desde que eu tinha 11 anos e continuam usando. É uma coisa realmente do estilo deles que eles gostam e que foi pegar no Brasil muito depois. Então, também muitas vezes eu sinto que na América Latina o brasileiro se enxerga um pouco como o ditador de tendências, porque a gente é Uhum. o maior país. É muito diferente da nossa relação com fora, que a gente tem uma grande síndrome do vira-lata. Mas na América Latina, o brasileiro tem essa visão e muitas vezes não é verdade. O seu estilo, Luna, você acha que tem influência do fato de você ter morado no Uruguai, a forma que você se veste hoje? Então, eu acho que depende muito essa questão do linho, eu amo, e também é uma coisa que tá muito em alta na Europa, então acabei aderindo muito. E eu acho que um lado do meu estilo um pouco mais boêmio realmente veio do Uruguai, Do porque Uruguai? em São Paulo não era uma coisa que eu via muito antes de me mudar pra lá. Totalmente. E aqui, você decidiu estudar moda no exterior, a gente já sabia, já entendeu então que essa ideia de estudar no exterior sempre teve na sua cabeça, mas quando surgiu a escolha da Itália? Assim, dentre vários países em que tem oportunidade, a gente vê a Parsons, que é muito forte nos Estados Unidos, a gente também tem, você falou que aplicou para Londres, e eu também já tive muita vontade de estudar em Londres. Entre França e Itália, em que momento chegou essa decisão para você? Teve algum motivo específico para você ter feito essa escolha? Sim, na verdade, eu escolhi Londres, eu entrei na faculdade e eu entrei muito cedo, porque o ano letivo americano vai de agosto a junho. E eu apliquei em novembro e acabei entrando em novembro mesmo, que foi bem o que eles chamam de early admission. Então, quando eu entrei, eu meio que desleixei na escola. Eu falei, bom, eu já entrei, eu não preciso mais focar tanto assim no estudo, era pandemia, enfim, tinham muitas coisas. E nesse meio tempo, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu tinha uma marca. Ai, sim, eu já vi o seu vídeo no TikTok falando sobre isso. E eu lembro da sua marca. Eu te acompanho há muito tempo. Então, se vocês quiserem, depois eu entro mais em detalhes de como a marca surgiu e a história. Mas eu tinha essa marca e eu já tinha entrado na faculdade, era pandemia, comecei a namorar, comecei a ficar muito apegada com a ideia da marca, muito, porque eu tava realmente em crescimento. Então, comecei. Antes eu vendia só no varejo, eu vendia, tinha meu site, abri uma loja ali na Oscar Freire, em uma galeria, e aí comecei a vender para atacado. Então, eu tava presente em um showroom aqui em São Paulo. E aí tava tudo meio complexo por conta da pandemia, questão de visto, questão de apartamento. Eu nunca tinha visitado a faculdade de Londres, porque não deu. E aí eu falei, bom, eu tô com 17 anos, eu não preciso ir agora. Eu posso atrasar e ano que vem, talvez a pandemia abaixe um pouco. Isso foi em 2021, no comecinho, meio de janeiro. Eu falei, eu vou esperar e eu vou depois de um ano. E aí eu entrei nessas, continuei com a minha marca, até que em julho, meio que tudo mudou, tava tudo fechado e eu falei, eu não aguento mais esperar. Eu gosto muito de ser produtiva. Eu não aguento mais ficar sem estudar, eu não aguento mais ficar aqui em casa só trabalhando. Eu quero realmente ir agora. E Londres já tinha falado, não vai rolar porque você perdeu a sua vaga. Você perdeu a sua vaga, você tem a sua vaga pro ano que vem, não pra esse ano. Acabou? E aí eu virei pra minha mãe e eu falei, não sei o que que eu faço, eu quero muito ir pra fora, eu quero muito começar a estudar logo. Aí ela falou pra mim, por que que você não vai pra Firenze? Eu nunca tinha ido pra Firenze, eu nunca tinha pisado em Firenze. Só que a minha mãe morou lá quando ela tinha uns 20 anos, ela fez um curso de 3 meses e ela amou. Ela sempre falou que Firenze é o lugar favorito dela no mundo. E eu, impulsiva, falei, tá bom, vou, apliquei pra Polimoda, entrei. Só que foi um processo muito rápido, porque eu entrei em agosto. No final de julho, no começo de agosto, e as aulas começavam em setembro. E a Uhum. pandemia continuava. Então, nessas eu tive que achar apartamento. Tinha uma menina que ia morar comigo, que eu achei pelos grupos de Facebook da faculdade, e ela cancelou de última hora, então eu tive que achar outro apartamento. Aí eu tive que fechar tudo com o visto. Eu tive que achar uma forma de entrar na Itália com meu outro passaporte, porque o Brasil estava 100% banido. Então, foi assim, foi uma decisão muito, muito importante
impulsiva e foi a melhor decisão da minha vida. É Ai, que bacana também, né? legal. Justamente por ser uma coisa que talvez você não estivesse planejando, eu até ia perguntar, não, mas por que que você escolheu a Itália? Eu sempre tive um negócio assim com a Itália também, mas eu lembro que quando eu falava, não, eu quero passar um tempo estudando moda, minhas amigas, mas por que Itália? Tipo, Paris, sabe? França tem muito mais a ver. E eu acho que é bem interessante ver assim, né? Até mesmo por ser uma coisa que tinha um significado para sua mãe. Mas conta mais um pouco sobre a sua marca, como surgiu assim essa ideia? Porque a Sarah disse que ela conhecia, mas eu não sabia que você já tinha tido marca. Aham. Não é uma coisa que eu falo muito sobre, porque aí as pessoas querem ir atrás. Eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha. Eu acho muito legal. Eu fui muito feliz com essa marca, realmente estava dando muito certo. Mas é uma coisa que eu não quero que meu nome seja muito associado à Luna é a menina que teve a marca, até porque não é o que eu faço hoje. Sim. Mas eu comecei a marca, a minha mãe tinha a loja de joias. Quando ela fechou o espaço físico de joias, ela resolveu abrir uma multimarcas. Então ela abriu uma multimarcas e ela tinha várias marcas de roupa mesmo, vestuário, até tinha um pouco de decoração, era tudo com a curadoria dela, que ela tem um olhar muito bom. E ela tava desenvolvendo, ainda tava bem no começo, e ela virou pra mim e falou: Luna, é o seguinte, não tem marca pra adolescente. Tipo, vem mães aqui com filhas, talvez que estudam na mesma escola que você, que frequentam os mesmos lugares que você, e elas não conseguem comprar nada pras filhas. Ela falou: eu acho que é um mercado que você poderia tentar entrar, porque você sempre gostou de roupa. Eu já mandava fazer muita roupa na costureira, customizava, sabe? Pegava, eu lembro, eu comprava no Mercado Livre aquelas folhas que você consegue passar ferro com frase e fazia isso nas suas camisetas. Então ela falou: tá aí uma oportunidade pra você fazer. Aí no começo eu fiz e nem tinha colocado uma marca assim, um logo, uma tag. Eu simplesmente mandei fazer algumas peças, eu fiz um orçamento com uma fornecedora, fiz algumas peças, meu pai me ajudou, ele falou: tá bom, eu pago a coleção pra você lançar a primeira, e esgotou na loja da minha mãe. Depois ela me mostrou os números, um mês depois, e eu tinha sido de 35 marcas, eu acho que ela tinha, a marca que mais tinha vendido. E ela falou: não, tipo, você tem que fazer alguma coisa sobre isso, se você não fizer nada, enfim, você tá perdendo uma super oportunidade. E aí foi quando surgiu, eu tinha uma aula de design gráfico na escola, e eu fiz o logo, eu simplesmente desenhei assim o meu nome com a minha escrita, coloquei em um fundo que eu gostava no Illustrator, mandei fazer umas etiquetas e aí comecei a desenvolver coleção. Começou muito pequeno, uma produção muito pequena, que é muito difícil de fazer no Brasil, Hum. porque todos os fornecedores passam na frente quem tem produção maior, a maioria. E aí, depois de algum tempo, começou a pandemia e eu tinha todo o estoque na loja dela e não tinha loja online. E aí eu falei: bom, eu acabei de colocar não sei quanto para fazer uma das coleções e vai ficar parada, eu preciso abrir alguma coisa online. Foi aí que eu fiz o site também. Entrei no Shopify, fiz o site, pedi ajuda para um amigo que tinha experiência. E aí, na pandemia, foi quando realmente bombou. E eu achava que ia ter sido o oposto, porque eu falei: por que que as pessoas vão querer comprar roupa para sair? Porque eu fazia roupa mais teen, mais adolescente, Sim. só que eram roupas um pouco mais voltadas pra noite, pra sair, pra festinha. E aí eu falei: as pessoas não vão comprar isso na pandemia. Não vão comprar. E começaram a comprar muito. E eu comecei a crescer muito no jeans. No jeans, acho que foi o ponto de virada, assim, que era a peça que eu mais vendia. Foi assim que começou tudo. Ah, bacana. Mas como é que foi pra você quando você decidiu encerrar? Foi quando você entrou na faculdade e foi pra fora ou teve mais algum Sim. motivo? Não, foi quando eu fui pra faculdade. Foi muito difícil porque realmente era uma coisa que eu amava. Eu chegava da escola e ficava empacotando caixa. Eu ia em todos os fornecedores, pesquisava fornecedores, ia comprar tecido. Eu realmente é um mundo que eu amo. Só que eu tinha que fazer uma escolha, ou ia ser continuar com a marca e fazer uma faculdade no Brasil, ou ir pra fora, porque pra mim não ia funcionar fazer os dois ao mesmo tempo, até porque eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Minha mãe até falou pra mim: deixa que eu toco, eu vou em fornecedor, eu tenho tempo pra fazer isso, eu consigo te ajudar. Só que pra mim não existe assim, eu provar uma piloto numa modelo quando eu tô fora e ter que aprovar algum tecido que eu não consigo tocar. Então, realmente foi uma decisão de, ok, deixa eu focar no estudo, deixa eu focar na experiência de ir pra fora, porque mais do que só o estudo, eu queria muito ter a experiência de morar fora, Uhum. aproveitar 100% as oportunidades. E se algum dia eu quiser voltar a empreender, eu tenho essa possibilidade, mas eu acho que o estudo realmente, na minha
minha família, a forma que minha família sempre passou pra mim é indispensável. Eles, assim, eles são super liberais, estuda moda, o que quiser, vai pra onde quiser, mas tem que estudar. Então, foi assim que eu encerrei. Eu não encerrei porque, ai, não sei, não tinha mais demanda, ou fiquei com problema de caixa. Eu encerrei em um momento que tava tudo bem, tinha muita gente que acompanhava, tem muita gente que ainda segue o Instagram, então foi ótimo. Bem legal, mas isso é legal, tipo, igual você falou que o estudo era indispensável, é uma coisa, eu acho que em vários episódios eu sempre falo isso, porque eu acho que, principalmente hoje em dia, a geração hoje em dia, eles estão vendo, né, estudos, faculdade como algo totalmente dispensável. E você ter escolhido, né, os estudos ao invés da sua marca que estava dando certo, isso também é um fato curioso, né, porque as pessoas, normalmente, quando estão ali na fase que dão certo, elas dificilmente fazem uma escolha de desistir. Mas acho que o seu ato foi muito corajoso. Sim, e a forma que eu enxergava isso era, na minha cabeça, era como se, ok, tá dando certo, mas se eu tiver o estudo, pode dar muito mais certo. Uhum. Se eu quiser voltar, eu não vou perder nada, eu vou ter mais conhecimento, eu vou ter mais experiência. Gente, eu desenhava, assim, eu abro os meus croquis daquela época e eu falo, não é possível que algum fornecedor entendia o que eu tava fazendo. Eu fazia a ficha técnica de uma forma completamente errada. Eu não tinha a mínima noção de tecido, eu não tinha a mínima noção de aviamento. Não só isso, mas eu não tinha a mínima noção do mercado em si da moda. Eu me joguei e abri a marca, mas não era uma pessoa com um mega skill ou que tinha algum conhecimento da área. Mas é Uhum. bacana também, né? Quando você fala que mesmo sem entender, porque você era uma adolescente, você fez uma marca autoral. Você não estava Uhum. copiando alguém, você não estava simplesmente pegando inspiração de uma outra marca. Isso é muito interessante também, você ter tido essa coragem. Eu vejo que a maioria das pessoas que elas abrem marcas assim muito jovens, elas ficam, ah, não, vou pegar a roupa pronta, vou comprar de determinado fornecedor. Elas não se arriscam a abrir uma confecção necessariamente. E quando elas abrem também, elas não se arriscam a criar. Então, foi um risco que você assumiu que deu certo, né? Sim, mas é isso, com muito apoio dos meus pais, porque eu não teria, gente, eu tinha 15 anos, não teria nem da onde eu tirar dinheiro pra fazer a primeira coleção se não tivesse sido meu pai que segurou na minha mão e apoiou, ou minha mãe que falasse: "Ah, tá bom, eu vou abrir um espaço na minha loja pra você colocar as peças". Então, foi com muito incentivo também. E sobre a parte de criação, uma coisa que me permitiu desenvolver muito as habilidades criativas na minha cabeça foi começar a trabalhar com tricô, porque tricô é uma coisa que você faz muito do zero. Sim. Então, assim, você tem que fazer você tem que escolher fio a fio quais fios vão se entrelaçar para criar X peça. Então, isso permitia, quando eu ia nesse meu fornecedor de tricô, me permitia pegar a paleta de cores e falar o que que eu quero com o quê, do que comprar um tecido pronto e tentar desenhar uma peça perfeita. Até porque eu não tinha a mínima noção, por exemplo, de alfaiataria. É interessante. Mas algo que eu já te vi falando no TikTok algumas vezes é que foi quando você entrou na faculdade que você descobriu que você não queria seguir para a área de estilo e que você queria ir pro business. Como foi, assim, esse processo para você, você já tendo tido uma marca e uma experiência positiva com o estilo? Em que momento você percebeu isso dentro da faculdade? Então, na verdade, foi uma junção de muitas coisas e muitas experiências na faculdade. Eu não quero ficar aqui falando mal da faculdade, até porque me abriu muitas portas. Eu tinha professores que eu amava, que realmente viraram meus amigos e me ajudaram muito depois que eu me formei. Mas eu entrei em um curso chamado Fashion Design Management, que é basicamente uma dupla graduação de estilo e business. E enquanto eu estava estudando, eu comecei a me apaixonar muito mais pelo lado de negócios, até porque eu tinha essa veia um pouco mais de empreendedorismo, mais focada em negócios, e durante a faculdade, as matérias que eu mais gostava eram as de business. Também porque na faculdade, e isso é uma crítica que eu vou fazer, não só à minha faculdade, mas a muitas faculdades de moda que minhas amigas têm experiência, ou que eu já ouvi pessoas falando, que o estilo na faculdade é muito focado pra passarela. E tá tudo bem. Eu amo alta costura, eu amo acompanhar, eu sou muito apaixonada por esse universo, mas tem estudantes que querem fazer alguma coisa um pouco mais comercial e isso não é muito aceito na faculdade. Eles meio que colocam essa ideia na sua cabeça
pensa que a melhor criação é a criação mais louca. E aí foi quando deixou de fazer sentido pra mim seguir no estilo. Se eu fosse fazer alguma coisa relacionada a ser estilista, eu gostaria de fazer parecido com o que eu já fiz, de ter a minha própria marca ou de trabalhar para uma marca menor. Eu não tive muita vontade de seguir nesse meio em uma marca grande, porque realmente é muito colocada essa ideia na sua cabeça que pra sua criação ser relevante ou para sua criação ter destaque, ela tem que ser extremamente inovadora e louca. E para mim, genuinamente, é muito mais difícil você criar uma camisa branca básica diferente, com algum detalhe diferente, com alguma proposta diferente, do que você criar talvez um conceito muito louco do zero. Fez sentido? Sim, Sim. sim, eu entendi. Eu acho bacana isso também, né? Porque até mesmo você ter escolhido esse lado do business, eu sinto assim, eu sempre tive em mente que eu queria ter minha própria marca, que eu queria trabalhar com moda, mas eu optei por fazer publicidade e propaganda. Minha mãe trabalhou como diretora criativa por muitos anos, e algo que eu vejo em comum, assim, pelo menos nas faculdades de moda no Brasil, é que as pessoas, elas são muito focadas no ser estilista. Você acaba não ganhando uma bagagem tão grande na maioria das faculdades daqui, se você quer trabalhar com marketing de moda, se você quer trabalhar na área de business, é muito isso que você falou. É a criação e é uma criação mais inovadora na maioria dos casos, né? Algumas faculdades até focam ali no comercial, mas não é a prioridade. E então, é bem interessante também você ter tido essa oportunidade de seguir para uma outra área, né? Que não era necessariamente a do estilo. Sim, e foi exatamente por isso que eu escolhi esse curso. Quando eu vi ele no site da Polimoda, que foi a faculdade que eu fiz em Florença, eu me apaixonei, porque ele tinha matérias desde fashion merchandising, que é uma área que as pessoas não olham muito, que é como montar uma coleção, como distribuir as peças dentro dessa coleção, criar famílias dentro de uma coleção, até a área mais do estilo que você possa imaginar, que é modelagem. Então eu saí da faculdade realmente eu saí da faculdade tendo muito uma ideia do que eu gostava e do que eu não gostava. Porque não adianta você falar eu quero ser estilista e não entender de um molde. Da mesma forma que não adianta você falar que você quer trabalhar com negócios da moda e não conseguir olhar para um número. Então, foi uma faculdade muito boa porque ela me deu uma perspectiva muito ampla do que eu queria fazer. Sim. Mas você entrou na faculdade com a intenção de ser estilista ou já ir para essa parte mais do business, né? Eu acho que eu entrei mais. Eu nem diria que eu entrei mais com a intenção de ser estilista, mas era mais um sonho, vamos Uhum. colocar assim. Eu não tinha muito na minha cabeça o que, que eu ia fazer quando eu me formasse, até porque eu entrei muito nova, eu entrei com 17, mas eu tinha realmente esse sonho de ser estilista, que depois eu fui vendo que não era realmente Não o era bem sonho. assim, né? Não era bem assim, não era bem como a gente via em filme, não era bem a Aham. liberdade que eu tinha quando eu tinha minha marca. Tinham muitas áreas que eu não gostava, tipo modelagem. Gente, eu acho muito legal que eu entendo de molde hoje em dia e que eu sei fazer um molde do zero e que eu sei, enfim, criar uma peça do zero em um molde, mas é uma área que não me atrai. Se você falar pra mim, você Sim, gosta de sentar e fazer um molde? Não. Costurar a Sim. mesma coisa? Não gosto. É, e modelagem é muito difícil, né? De assim, Nossa, é você muito. As entender. pessoas não têm noção de quão difícil é modelagem. Eu, assim, quando eu comecei na ideia de criar minha marca, minha mãe que teve confecção, a primeira coisa que ela virou e falou: Você não sabe fazer modelagem, você sabe que você vai ter que aprender a fazer modelagem? Modelagem é muito difícil. Desde que eu comecei a estudar, eu fico, cara, é uma coisa que as pessoas não têm ideia. Elas acham que para você criar uma marca, você conseguir alguém que costure, você conseguir alguém que vai te fornecer. Mas, assim, a parte mais complexa de tudo, a parte mais complicada, eu acredito que a maioria das pessoas não faça ideia de qual é. Sim, e eu acho muito bom ter tido essa experiência, porque hoje em dia eu consigo olhar para um molde ou olhar para uma peça pronta e saber exatamente o que tem que mudar para o meu gosto. Que antes, quando eu tinha minha marca, eu me pegava várias vezes indo em prova de piloto, por exemplo, e olhando para uma calça que eu desenhei e que o fornecedor fez exatamente como estava no desenho, porque o desenho é uma coisa plana. E eu olhava para aquela calça e falava, tem alguma coisa que eu não gosto, só que eu não sabia o que mudar. Eu não sabia exatamente como direcionar X fornecedor para me ajudar a mudar aquela peça, porque eu tinha zero conhecimento técnico. Sim. E aí era a modelagem que precisava fazer alterações, né?
Exato. É bacana isso também, né? E talvez até mesmo a sua marca, você tinha vontade de empreender, surgiu essa oportunidade com a sua mãe, e isso talvez também tenha te levado para o caminho da moda, né? 100%, exato. Mas por isso que eu falo, eu nunca na minha vida vou virar para uma pessoa e falar não estude moda ou eu não gostei da faculdade. Eu amei a minha faculdade, principalmente a experiência, mas realmente eu acabei me descobrindo dentro da faculdade, que não era exatamente aquilo que eu queria para minha vida. E tá tudo bem, eu acho que a faculdade é o momento para você ter essa revelação. É o momento para se descobrir, né? E uma coisa que eu vi também, você falando do seu período de faculdade, que uma vez você postou um vídeo que eu achei bem curioso também, é que hoje a gente vê, a gente te segue, a gente tá acostumado com o seu estilo, assim. Não vou falar que é clean, porque eu acho que a palavra clean está batida e tá muito associada a uma coisa de sair de moletom. Mas algo que eu já reparei também é que você tem ali seu estilo, a gente consegue ver também uma coisa meio businesswoman, né? E você usa muito a Bottega Veneta, já te vi colocando. Só que durante os seus anos de faculdade, você postou que você tinha um estilo completamente diferente, né? Você usava muito preto, uma maquiagem muito marcada. Eu acho que até na sua foto do WhatsApp dá pra ver isso. E como foi essa transformação, essa descoberta de estilo pra você? Você sente que você estava se encontrando ali também? Então, é muito engraçado, porque você olha fotos dos meus 3 anos da faculdade, são pessoas diferentes, e agora que eu me formei também, é uma coisa completamente diferente. Mas eu entrei na faculdade, se vocês pegarem fotos ou vídeos meus, tipo, de 2021, eu era meio coquette. Tipo, eu usava muitas pérolas, eu usava muitas cores bebês, eu usava coisinha xadrez, até um pouco puxando pro vestir. Enfim, essa meio cottagecore, meio coquette da vida. E aí, no segundo ano, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu tava meio brava com a faculdade, eu não sei se eu tava em um momento meio desesperada com a faculdade, que eu encanei com esse negócio do olho preto. Encanei, eu usava todos os dias, eu acordava e passava, não era nem sombra preta esfumada, era lápis preto embaixo e em cima do olho, e eu usava spray pra faculdade e eu achava a coisa mais normal. E realmente, quando você tá na faculdade de moda, tudo é muito normal, porque tinha uma galera que ia pra faculdade, tipo assim, de salto 20 e um vestido com corset. Então, eu me sentia muito básica dentro daquilo, porque eu usava. Era meio que meu uniforme, era calça preta de alfaiataria, camiseta preta da C&A que eu amo, um blazer que eu amo, que eu roubei da minha mãe preto também, uma bota de plataforma e o olhão preto. Acho que era uma fase meio rebelde da minha vida. Foi na época do auge da Julia Fox? Pior que eu acho que foi por ali, sim, mas a minha faculdade, eu não sei o que que eles tinham também com Rick Owens, que todo mundo queria se vestir meio parecido com uma modelo do Rick Owens. Eu era a versão mais básica daquilo, porque eu não ia ao extremo, mas tinha uma galera que era bem forçada ali no Rick Owens, na estética dark, meio grunge, então foi engraçado. E aí, quando eu fui indo pro terceiro ano, perto de me formar, eu acho que foi simplesmente uma evolução de abraçar vários estilos. Sim, eu tenho esse lado mais businesswoman, um pouco mais corporate, talvez, mas eu também tenho um lado um pouco mais boêmio. Quando eu vou pra praia, principalmente, eu amo linho, eu me sinto mais feminina no verão, então também tem isso. E eu realmente me permito a usar o que eu gosto. Eu olho uma peça no armário da minha mãe que eu gosto, eu pego e uso. Hoje eu tô extremamente básica, eu tô de camiseta branca, jeans e um cinto preto. Então, mas na faculdade eu sentia meio que essa necessidade no primeiro ano de me provar como uma pessoa style. Então, mas eu acho que é normal, eu acho que todo mundo passa por isso no primeiro ano da faculdade. É até uma coisa que as pessoas mais velhas, e aí quando eu fui indo pro último ano da faculdade, a gente zoava, a gente olhava as pessoas do primeiro ano indo super produzidas, e a gente falava, meu, não é possível que essas pessoas tenham tempo de se arrumar de manhã, mas a gente também foi essa pessoa, entendeu? Então, Sim, com certeza. Acho que a gente vai mudando também de estilo, né? Tipo, quando você entra numa fase nova, quando você entra na faculdade, você entra numa fase nova, mas quando você tá saindo, você também vai estar entrando numa fase nova. Eu acho que o nosso estilo, ele tem muito a ver também com a fase da vida que a gente está. completamente. Eu já vi muito você falando, Luna, que você consome muito second hands, né? Você acha que isso começou na faculdade ou desde antes você já tinha, né, esse costume de comprar em brechós? Eu já vi você falando que tem umas feirinhas, né?
Então, isso eu descobri como uma das minhas paixões quando eu me mudei para Itália, porque realmente no Brasil, eu não sei se vocês também têm essa experiência, mas ainda é visto como uma coisa estranha ou como uma coisa um pouco alternativa até você comprar em Sim. brechó. E lá é Muito. a Já coisa ouvi gente mais. falando que Sim. tem uma energia comprar em Uhum. brechó. Não, Sim. eu já recebi um comentário incrível no meu TikTok em um vídeo que eu fiz quando tava tendo liquidação da Zara, que as pessoas estavam acampando. Eu falei, gente, que coisa mais cafona a pessoa acampar em uma liquidação da Zara. Pelo amor de Deus, as pessoas elas Uhum. estão perdendo o prumo. E eu lembro que Uhum. uma dessas pessoas que estava acampando, ela comentou no meu vídeo, porque eu tava com um chapéu, falando: ah, não, esse chapéu que você comprou em brechó e essa blusa que você comprou na Shein. Eu virei e falei, olha, primeiro, eu não consumo fast fashion, e segundo, a blusa e o chapéu eu comprei na época que eu consumia na Zara. Eles são da Aham. Zara. Então, assim, as pessoas elas acham uma ofensa você consumir brechó, né? Exato. Então, mas eu acho que eu comecei a gostar. Na verdade, não foi nem que eu comecei a gostar. O que que aconteceu? Eu me mudei pra Itália e no Brasil eu tinha um guarda-roupa mais tropical, porque aqui, assim, o máximo que eu tinha de frio no ano era 15 graus. Um dia muito frio em São Paulo, 12 graus. Então, quando eu me mudei pra fora, eu levei algumas peças de frio que eu tinha, que eram no máximo um cachemir. E aí eu cheguei lá em setembro, outubro começou a esfriar. Minha mãe tava comigo e eu olhei pra minha mãe e falei: que frio, eu não tenho o que usar. Assim, não tinha roupa adequada realmente pro frio europeu. E aí a gente começou a ver algumas peças, a gente foi em algumas lojas, principalmente essas de departamento, Rinascente, enfim. E um casaco, uma jaquetinha custava 1.000 euros, 2.000 euros. Assim, não ia dar pra comprar isso, pra investir nisso num guarda-roupa de inverno. E aí a gente começou a ver várias feiras em Firenze. Tem muita feira de rua mesmo, não é nem brechó. São feirinhas que acontecem uma vez por mês, em cada praça. E a gente começou a ver umas coisas muito legais. E aí a gente começou a comprar nessas feiras mais por necessidade. Assim, eu via uma jaqueta, eu falava, tá, eu preciso de uma jaqueta preta de frio, um trench coat que eu não tenho. Comprava na feirinha. Minha mãe, eu lembro, ela foi em um bazar que teve da minha própria faculdade. Então pensa, um bazar de ex-alunos de faculdade de moda de roupas de inverno. Tudo que você precisa, pessoas super estilosas, que tem guarda-roupas super legais. Ela foi nessa feira e ela voltou, assim, pra casa com 3 casacos. Um da London Fog, um trench coat maravilhoso que eu sou apaixonada, bege. Um preto longão, assim, de lã. E outro, acho que curtinho de couro. E aí foi quando eu falei, meu, é isso que eu vou comprar daqui pra frente, porque é muito em conta, principalmente lá fora. As pessoas não têm noção. Tem uma jaqueta de couro que toda vez que eu posto no meu TikTok, as pessoas surtam. É uma jaqueta preta, só que ela tem uma gola muito legal e uns bolsos na frente. Ela tá completamente estourada porque eu usava ela quase todos os dias lá. Mas eu paguei 15 euros na jaqueta, de couro legítimo. Então, assim, realmente vale muito a pena. E aí eu comecei a pegar gosto. Eu gosto muito de caçar, muito. Eu passo horas no Vinted, salvando coisa, até coisas que eu não vou comprar agora, mas eu salvo pra depois. E aí eu faço uma oferta pra pessoa pra ver se ela baixa o preço. E aí eu compro, chego em casa. Então, realmente foi uma coisa que eu descobri morando fora, porque no Brasil eu tinha zero costume. Bem interessante. Então você se tornou uma garimpeira, né? Nossa, sim, sou viciada. 95% das minhas peças, assim, que eu mais gosto, tem uma jaqueta de suede maravilhosa também, que eu usei agora em Milão, na Design Week, que as pessoas me perguntando, nossa, de onde é? Nossa, de onde é? Também, mesma coisa, no Vinted, 20 euros, melhor jaqueta que eu já comprei. Mas é legal que a gente consegue também peças, assim, que dificilmente você vai ver outra pessoa usando aquela peça. Eu acho isso muito legal. Também que se Não, eu torna tava. único. Exato, eu fui pra. Quando eu usei essa jaqueta, eu nem tava morando em Milão ainda, eu ainda tava morando em Firenze e eu fui pra Milão por uma questão do visto e acabei ficando um pouco porque tava rolando a Design Week. E eu tava num restaurante japonês almoçando sozinha, e aí uma menina toca assim no meu ombro. Aí eu levei um susto, eu falei, que foi? Aí ela virou e ela falou, posso tirar uma foto da sua jaqueta? Eu amei, eu quero achar uma igual. Aí eu falei, claro, então é uma coisa muito legal, porque dificilmente outra pessoa vai ter exatamente a mesma peça que você, até de marcas descontinuadas. Então, Uhum. tem muitas marcas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eu acho no Vinted, e aí eu salvo a marca, porque eu sei que é uma marca que não existe mais, mas que tem peças muito legais que muitas pessoas na Europa provavelmente têm no armário.
Sim, bem legal isso. Eu gosto muito de brechó. Aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade assim de achar brechós realmente bons, né? Toda vez que eu vou para Europa, eu esqueço de colocar, né, no meu roteiro passar um brechó. Mas tenho muita vontade assim de consumir mais em brechós mesmo, porque eu acho muito legal. Eu sempre acho coisas que tipo eu não acho em loja para vender Sim. assim, ou quando acho é uma coisa extremamente cara. Então eu acho muito legal o consumo em brechós. Acho que a gente, no Brasil, a gente tem que mudar um pouco essa visão de brechós. Sim, total. Não, e é algo que super compensa na hora que a gente vai comprar, né? Porque muitas vezes você consegue pegar, Duda? vamos lá, uma peça de uma marca melhor e que vai ter uma qualidade melhor, muitas vezes, por um preço que você compraria uma peça supostamente nova por uma qualidade inferior. Então, acaba que sendo algo que compensa muito para o consumidor. Eu acho que esse preconceito que tem aqui, que muita gente tem, é algo que precisa acabar também, porque é só um benefício, na verdade, para o consumidor. Eu acho essa questão também tem a questão da sustentabilidade também. Eu acho que é uma coisa que agora as pessoas estão começando a voltar mais para isso, né? Eu também acho muito interessante. Sim, e teve até essa discussão, eu lembro muito forte quando eu estava na faculdade, de que a gente teve um professor em uma aula, que era uma aula, era um curso, assim, dentro do meu curso, um curso curto sobre couro. E o professor veio, deu várias aulas explicando sobre os tipos diferentes de couro. E um dos alunos perguntou: ai, mas isso é zero ecológico? Isso é zero ecológico? Começou a bater nessa tecla. E o professor falou para ele: olha, é muito mais ecológico você investir em um couro que vai durar a sua vida inteira. Você muito provavelmente pode até passar essa peça para os seus filhos, seja uma bolsa, seja uma jaqueta bem preservada, do que você ir na Zara ou você ir em qualquer fast fashion e comprar um couro ecológico, que na verdade é plástico e que não vai se decompor nunca. Mas muita gente não tem, né, essa visão, não entendem sobre. Eu acho que é tudo é um sistema muito falho também, assim, principalmente aqui no Brasil, para as pessoas terem acesso a essas coisas. Elas não sabem o que elas estão comprando. Sim, até com pele. Também rolou essa discussão na faculdade de, ai, será que comprar pele vintage pode? Será que não pode? Será que é sustentável? Eu, assim, você tá em uma feira que já tem a peça lá, que é uma coisa que provavelmente existe há mais de 50 anos. Você não tá comprando novo. Eu não tô falando que eu apoio isso, marcas que usam isso como fonte para criar peças novas. Mas é sustentável você comprar uma peça que provavelmente iria parar em um lixão para você ter. Não, totalmente. Você tocou nesse ponto, eu sou 100% contra o couro fake. Eu acho que as pessoas elas começaram a pegar pautas dentro do mundo da moda sem analisar a fundo o que você está consumindo, sabe? E o couro fake é um ótimo exemplo disso. A pessoa, quando ela está consumindo o plástico no lugar do couro, ela não está sendo mais ecológica. Se você tá ali apoiando uma causa animal, bacana, tipo, realmente aí compensa você consumir o couro fake. Mas ali, na maioria das vezes, você tá comprando uma peça que não vai ter durabilidade nenhuma, que é puro plástico, que a qualidade vai ser inferior e que você vai estar agredindo mais o meio ambiente também. Gente, quantas vezes eu já comprei quando eu não entendia nada sobre esse assunto, esse couro, que você colocou bem, né? Couro fake, não é couro ecológico, igual as pessoas chamam. Comprei várias vezes, usava a calça duas vezes, entre as pernas, assim, começava a descascar. E aí, numa Nossa. cadeira branca, você olhava pra baixo e tinham pedacinhos do material preto. Não. Nossa, eu tive uma saia e eu saía deixando partes delas nos lugares que eu passava. Exato, até com sapato já aconteceu comigo. Aham. E é caro o tal do couro fake, não é uma coisa também assim, Não. não é tão baratinho. Eu acho um absurdo essa coisa do couro fake. Mas assim, Luna, eu queria aproveitar até para a gente entrar em uma outra oportunidade aqui. A gente falou do período que você morou no Uruguai, de como o estilo às vezes é marcante por país, como a gente poderia olhar mais na rua e tudo mais. E você morando na Itália, tendo esse contato muito com a moda italiana, assim, a gente até vai fazer um episódio adentrando mais as semanas de moda, explicando um pouco mais o que significa na moda dos principais países da moda. A Itália, ela é muito específica, né? Ela tem uma moda muito marcante, ela tem muita cor, muita estampa. Você sente que a moda italiana também influenciou de alguma forma o seu estilo?
Eu acho que sim, menos pela questão talvez estética e mais pela forma que eu consumo. Eu acho que uma das diferenças mais gritantes assim da moda italiana para a moda brasileira, falando assim de uma percepção de consumidora mesmo, é que no Brasil eu percebo que a gente tem um mercado de influência muito maior e consequentemente as pessoas consomem mais baseado em influenciadoras que muitas vezes estão sendo pagas pelas mesmas marcas. Que na Itália não é uma coisa que eu percebo muito. Na Itália, eu sinto que as pessoas priorizam um pouco mais lojas independentes, lojas menores, até mesmo brechós, quando no Brasil muitas, até amigas minhas, veem X peça no TikTok e imediatamente compram. Eu sinto que no Brasil a gente tem essa cultura muito forte do influenciador, até agora com o TikTok Shop, que não tem lá ainda. O Nossa, TikTok esse Shop tá TikTok Shop insuportável, né? insuportável. Eu acho que Sim. virou uma feira ao ar livre, mas uma feira de coisas ruins, assim, porque o que começou inicialmente sendo marca de blogueira, vendendo suplemento, virando maquiagem, hoje em dia, cada dia aparece cada produto no meu TikTok Shop. Pirataria, a beça, assim, eu acho que tá muito forte. E esse ponto que você falou das influenciadoras é muito real, porque as pessoas, elas se influenciam muito e elas acabam sempre indo nas mesmas marcas, consumindo as mesmas marcas, e quando a gente vê, tá todo mundo vestindo meio igual, né? Não, E e não só isso, mas muito a questão do produtos, até saindo um pouco da moda, mas eu percebo até produtos de lifestyle. Eu sigo muitas meninas, ou até vejo na minha For You, que promovem exatamente as mesmas 5 marcas. Parece que tem 5 marcas que têm um budget X e elas alocam esse budget a pessoas influenciadoras do mesmo meio, e aí parece que as pessoas estão consumindo as mesmas coisas, seja esses gummies, enfim, vários produtos que eu consigo citar, mas eu acho que isso é uma coisa muito diferente na Itália, não existe muito isso. Óbvio, tem as influenciadoras grandes, a Chiara Ferragni, enfim, só que eu não sinto que é tão padronizado como tá se tornando no Brasil, sabe? sim, e eu acho interessante também. Eu não sigo muitas influenciadoras italianas, mas eu sigo muitas espanholas. A gente até falou aqui no episódio com a Priscila Cal sobre as blogueiras espanholas. Tem muito, é muito interessante de acompanhar e é bacana ver que cada uma delas, elas têm uma identidade, elas têm um estilo, elas promovem marcas diferentes. Eu vejo muitas vezes influenciadoras europeias, eu não sei se por terem mais facilidade de acesso a marcas de outros países, mas eu descubro o tempo todo uma marca turca, uma marca espanhola, uma marca inglesa, assim, porque elas vão indo muito por um estilo diferente, sabe? E não necessariamente elas seguem as mesmas pessoas, elas trabalham ali com as mesmas marcas, então a gente está sempre tendo acesso a informações novas. Igual esse exemplo que você deu, a gente tá todo mundo promovendo a mesma marca, eu sinto às vezes assim, a marca dá cupom para muita gente, então às vezes muitas influenciadoras menores querem começar a trabalhar, elas vão naquelas marcas, ou Uhum. então. E aí já tem as grandes em que as marcas pagam também, eu sinto que também, eu já inclusive fiz um vídeo sobre isso, que tem algumas marcas fazendo meio que a estratégia da Kendall Jenner, né? Que foi aquela marca que, querendo que a Kendall usasse, mandou. Não sei se você sabe dessa história, mas ela mandou para várias amigas da Kendall o biquíni até a Kendall usar e divulgar organicamente, sabe? Eu sinto que tem umas marcas fazendo um pouco que isso, sabe? Vamos. Fizeram a Kendall ficar com FOMO. Vamos fazer tal influenciadora divulgar, porque tal influenciadora vai querer trabalhar com a gente. Aí todo mundo usa e a gente aproveita essa divulgação. Acho que tem cada vez mais marcas conseguindo usar essa estratégia. E no final das contas, para o consumidor, tudo acaba ficando muito igual. Não, por isso que eu acho muito importante também ter fontes de inspiração diferentes, e sair um pouco do online. Assim, bom, vocês sabem, vocês me acompanham, eu posto até que bastante no TikTok. E eu acho que as pessoas têm a percepção de porque eu posto bastante, eu passo muito tempo lá, mas não é a realidade. Obviamente eu Uhum. consumo e obviamente eu passo um tempo no TikTok, mas não é 100% da onde eu tiro as minhas fontes de inspiração, não é da onde, principalmente quando eu tava na faculdade de moda, da onde eu criava. Eu lembro que teve até uma época no segundo ano da minha faculdade que eu tava muito. Sabe quando você tá saturada criativamente? Eu tava assim, eu tava com um bloqueio enorme criativo e meu professor virou pra mim e falou: sai da internet. Porque quando você tá na internet, parece que você vê a mesma coisa 500 vezes. Ou que você não é criativo o suficiente porque X marca fez uma coisa muito mais elevada do que você. É óbvio, X marca tem não sei quantas pessoas
trabalhando lá, pessoas incríveis, e você tá se comparando a isso. Que elas têm uma fonte de inspiração que provavelmente vai muito além da internet. Que elas têm viagens, enfim, tem muitos aspectos que levam a essa criatividade. E ele me deu esse conselho, eu apaguei meu Instagram e meu TikTok por uns 3 meses, foi a melhor coisa que eu fiz. Luna, você falando, né, dessa questão, né, de TikTok e tal, você sente que quando você anda pelas ruas aqui do Brasil, você vê que as pessoas estão mais iguais, na Itália é assim também, ou você vê ali mais autenticidade, né? Então, é uma questão que eu tenho que responder por partes, até porque no Brasil eu ando em uma bolha que na Itália eu não me insiro. Por quê? Porque no Brasil a gente tem todas as questões, principalmente em São Paulo, de segurança, então eu não ando livremente pelas ruas igual eu ando em Milão. Em Milão eu tô andando em um bairro, ah, tá bom, quero ir pra outro café em outro bairro. Ok, eu pego o metrô, chego lá, ando meia hora até chegar no lugar e vejo muitas coisas. Em São Paulo, a minha vida é mais carro pra ir pra um destino final. Então tem isso. Mas quando eu ando em São Paulo, principalmente quando eu vou pro centro, eu vejo muita gente diferente, muitas coisas diferentes que não são necessariamente expressadas no TikTok. Então, por isso que eu falo que as pessoas têm que sair um pouco do De online. TikTok. Não só do TikTok, mas de tudo, de Netflix, de Instagram, ver o que tá acontecendo, igual a Duda falou, na vida real, uma exposição. Gente, e São Paulo é muito bom pra isso. Tem SP Arte, tem Bienal, tem tanto evento que as pessoas talvez não prestam tanta atenção e ficam presas a isso do feed. Então eu acho que nesse sentido, não é que as pessoas talvez são mais criativas lá. Eu acho que é só que tem mais essa cultura de exposição, de ir pra galeria, uma própria feirinha, um brechó, você vê muita gente diferente usando coisa legal. Eu acho que é mais por esse lado. Sim, eu entendi o que você quis dizer. É engraçado, tipo assim, quando eu falo andando pelas ruas, eu também não sou de andar pelas ruas, questões de segurança e também por lá em Brasília, aqui é tudo longe, sabe? Mas é tipo andando pelas ruas do shopping, sabe? Então eu costumo ver assim, tipo, em um shopping, pessoas vestidas muito parecidas. Aí sempre é uma peça que tá em alta, sei lá, no TikTok, você vai ver muita gente usando essa peça. Sim, completamente. Eu acho assim que as pessoas elas criaram algo, uma necessidade de pertencimento muito forte. Eu não sei se isso é global. Eu vejo muitas páginas de moda atualmente, muita gente bate nessa tecla, então eu acredito que seja em muitos lugares do mundo. Mas obviamente, dependendo da sua classe social, dependendo do país onde você vive, tem vários fatores em que vão interferir nessa necessidade de pertencimento. Mas é algo que a gente até falou em outros episódios, e uma tecla que a gente bate bastante é que as pessoas elas misturaram tendências de comportamento com tendências de estilo. Então, hoje em dia, se uma coisa tá em alta, não tá em alta todo mundo acordar cedo para correr, as pessoas acham que você precisa se vestir e o seu estilo precisa estar de acordo com o lifestyle que você vive, sendo que na verdade não. Uma coisa não depende da outra. O jeito que você se veste não quer dizer que você vai sair cedo para correr, ou que você é muito baladeira, ou que você gosta muito de ir pra festa. Isso não necessariamente tem uma ligação direta. E a galera tá confundindo muito o significado de tendência. Elas estão pegando cada vez mais micro tendências e transformando em toda uma questão de comportamento, como se você precisasse usar aquilo e como se fosse horrível se a moda mudasse, quando na verdade não, a moda sempre foi mutável, a moda sempre passou por vários períodos de transformação. Tudo sempre sai, tudo sempre volta. É uma coisa natural, mas eu acho que as pessoas, elas, quando elas se encontram em um estilo, quando elas gostam de alguma coisa, elas têm muito medo de que outras pessoas comecem a usar também, achando que aquilo vai se esgotar e que elas vão se cansar do que elas gostam, e acaba tudo virando uma grande bola de neve, sabe? E você, como profissional da moda, você atuando como profissional na Itália, principalmente, você sente que isso virou uma questão no seu trabalho, que é uma questão global, ou então é algo muito limitado dentro da internet? Eu acho que é uma questão global. Falando de um lado um pouco mais pessoal, eu recebo esse tipo de comentário quase todos os dias no TikTok, de assim, como você definiria o seu estilo? Gente, eu não sei. Eu não sei. É Exatamente. o que eu tô te falando. Eu não sei. Até porque eu tenho uma vida muito eclética. Ok, eu faço pilates todos os dias de manhã quando eu tô na Itália, porque eu tenho tempo, eu trabalho remoto e eu tenho essa flexibilidade. Sim, eu saio quase todos os dias. Eu amo beber. Eu sou uma das pessoas mais baladeiras que eu conheço. Então, assim,
Eu não me. Ai, qual que é seu estilo? Você é clean girl? Você como que é o outro? Clean girl, messy É, girl. Tem dias que eu saio com cabelo presão e legging, porque eu tô afim, eu não tô afim de me arrumar hoje. Eu tô com cabelo, com óleo no cabelo, esperando fazer uma hidratação, então eu tô com esse penteado, mas eu vou sair à noite com as minhas amigas. Então, assim, eu acho que é mais uma questão global. Eu vejo muito isso na Itália também, então tem essas estéticas que a gente acha que são do Brasil, mas são de todos os lugares, assim, a ideia de que se você passa um lápis preto, você imediatamente é associada, principalmente na Itália, com cigarro, que é uma coisa bem forte lá, que eu acho que no Brasil deu uma bela diminuída, mas lá 95% das pessoas que eu conheço fumam. Então tem essa questão. Só que a pessoa também, não sei, talvez ela pode fumar e no dia seguinte, se ela quiser, ir pra academia. As Sim. pessoas tentam exatamente o que você disse, tentam se colocar em um lugar de pertencimento, em uma comunidade, só que tem que seguir tudo aquilo na regra. Então, eu tenho até várias amigas que me deixam um pouco chateadas, assim, com essa questão do wellness. Gente, eu tô no Brasil por um mês. Vocês podem sair comigo? Vocês podem ir pra X festa, quinta-feira? Nem precisa ser uma festa, num bar. Não porque eu tenho que acordar 3:30 da manhã pra correr. Só que isso vira a vida da pessoa. E isso influencia no estilo, influencia nas marcas que ela consome, influencia na forma que ela leva a vida como um todo e nesse pertencimento de um grupo. Se ela sair um dia, ela já não pode postar no dia seguinte o appzinho do Strava correndo, Uhum. porque vai mexer com a identidade dela, sendo que não tem nada a ver. Você pode ser tudo que você quiser. Eu acho que isso é uma questão que está muito mais ligada à internet do que. Porque é um tipo de problema que, quando eu trago esse tipo de discussão, especialmente pro TikTok, ou então eu falo alguma tendência vai passar, alguma coisa, as pessoas vão mudar, porque a movimentação do mundo tá levando a isso. As pessoas começam, ah, não, mas se desligar, elas são muito ligadas a isso. Normalmente as pessoas que comentam isso, elas são muito ligadas a alguma tendência específica, ou elas gostam muito de alguma coisa específica, mas elas sempre comentam, desliga a internet se esse problema não existe. E é um problema que de fato existe na internet. O problema é a questão é que as pessoas estão levando de fato para a vida delas, né? Tá muito dentro da vida pessoal delas. Já não é mais uma coisa só virtual. Sim, até falando um pouco da questão de consumo e de lifestyle, toda a cultura do Ozempic. Eu tava vendo, antes da cultura do Ozempic ter esse boom bizarro que teve, as pessoas falando: ah, não, eu não gosto mais de cropped, eu não gosto mais daquilo da cintura alta com cropped, porque eu não gosto mais de aparecer a barriga, eu acho que eu tô em uma fase mais evoluída, eu tenho que ter um estilo mais maduro. E agora, com essa volta do Ozempic, tudo que aparece pra mim no meu TikTok é gente com um topzinho meio que biquíni, assim, super curto e calça super cintura baixa mostrando a barriga. Então, sim, é uma questão do TikTok, das micro tendências, só que elas afetam muitas outras áreas que voltam para o mundo real. Não, sim, eu também acho. E eu acho que as pessoas, elas estão, assim, você pode ser mais de uma coisa, né? E estão levando muito a sério aquela coisa de, tipo, como a Luna falou, o que que tem você sair comigo um dia e correr amanhã? As pessoas estão demonizando muitas coisas que fazem parte da vida, gente. Acho que as pessoas estão deixando de viver e sim performar. Sim, e é uma coisa que eu até converso muito com meu namorado, porque ele também tá indo para essa área da saúde, com questão de wellness e longevidade, e eu falo muito para ele que eu acho muito legal cuidar da saúde e eu acho muito legal você ter protocolos que te fazem ter uma saúde mais elevada, viver mais e tudo isso. Só que na Itália, eu enxergo muitas vezes o movimento oposto. Então, a Itália tem um dos blue zones, que é as zonas que as pessoas vivem até 120 anos, 110 anos, enfim. Como que você olha as pessoas na Itália? As pessoas na Itália, elas têm uma vida, eu diria, um pouco mais balanceadas. Os caras que vivem até os 100 anos, eles saem para um barzinho e se juntam com os amigos e tomam vinho e conversam. E no outro dia caminham muito, porque tem que caminhar para chegar nos lugares. Então, para mim, a questão do wellness, a questão da moda, do lifestyle, tem que ser uma coisa balanceada. Não dá para você também se fechar em um mundo e falar, tá bom, eu vou ter uma saúde que vai me permitir viver até os 120 anos em casa, sozinho, tomando suplemento.
Sim, e as pessoas estão trocando, né? O que eu vejo também é essa coisa do wellness, né? E isso vai de tudo. As pessoas começaram a pegar uma coisa que na cabeça delas não é saudável, tipo, beber uma taça de vinho não é saudável, mas se entupir de suplementos, será que é saudável? E essa questão vai pra moda também, né? Porque as pessoas começaram a ver, tipo assim, então, se eu quero passar essa imagem, né, de wellness e tal, eu não posso jamais passar um lápis preto no olho, usar uma roupa de brilho, porque vai associar uma pessoa, né, baladeira, festeira. Eu não sou uma pessoa festeira, mas eu adoro coisa de brilho e o olho mais marcado. Então, a gente pode ser mais de uma pessoa, não mais de uma pessoa, mas assim, a gente tem várias versões dentro de uma pessoa só. Exato, eu sou o oposto. Eu diria que eu sou um pouquinho mais minimalista. Vou muitas vezes pra barzinho com as minhas amigas de jeans e camiseta e bota, com cabelo presão, que teoricamente, se alguém me olhasse no TikTok ia falar, tá bom, é uma clean girl. Só que eu saio muito. Então, assim, eu acho que são coisas que realmente as pessoas colocaram na cabeça que a estética define a pessoa, quando muitas vezes é só uma forma de se expressar, é a forma que a pessoa se sente melhor. Eu gosto dessa pegada um pouco mais básica e me lotar de acessório. É como eu tô aqui no podcast pra falar com vocês, porque realmente é a forma que eu me sinto mais autêntica, é a forma que eu me sinto mais confiante. Não tem nada a ver com a minha personalidade em si. Não, e eu acho maravilhoso também você poder brincar com seu estilo. Igual você falou, que você estava na faculdade, você deixava o olho preto e hoje em dia você prefere se vestir de uma forma assim mais básica, investindo mais em acessórios. Isso não quer dizer que você tenha mudado completamente seu estilo de vida. Muitas coisas provavelmente mudaram, mas a gente não muda a nossa essência. É legal a gente acordar em um dia e tá a fim de vestir uma coisa e a gente pega e se veste desse jeito, entendeu? É muito legal a gente poder se permitir dentro da moda. Eu falo muito até que depois que eu fiz 25 anos, tiveram coisas em que pararam de fazer sentido pra mim. Eu usava muito tênis, por exemplo. Hoje em dia, tênis é algo que eu uso para programas extremamente casuais, para ocasiões muito específicas. Não é um tênis, não gosto de usar um tênis para sair, por exemplo. Isso não quer dizer que eu tenha mudado meu estilo como um todo. Foi só alguma fase da minha vida, algo que nesse momento não faz sentido pra mim, que daqui a alguns anos pode voltar a fazer. Eu sinto que as pessoas elas têm colocado a moda muito numa caixa, como se ela tivesse muitas regras que ninguém sabe quem criou, ou pior, entendeu? Elas viram alguém totalmente leigo criando regras sobre moda e elas passam a seguir regras simplesmente porque aquela pessoa fala bonito. E na verdade aquilo não é realidade. Exato, e eu acho que as pessoas também esquecem um pouco da vida real, e eu acho que isso tem muito a ver com a pandemia e tem muito a ver com a questão do home office. Gente, eu amo usar salto. Eu uso salto 98% das vezes. Mas nos dias que eu vou pro escritório, não dá pra eu pegar 2 metrôs e andar com um salto fino que vai estourar ele, entendeu? Só que isso, como Uhum. as pessoas se acostumaram com essa questão de se produzir na pandemia pra se sentir melhor em casa, ou ver vídeos no TikTok da pessoa se arrumando na sala, que eu não tô julgando, tá? Eu faço também. Mas pessoa acha que aquilo é a roupa e não tem um contexto em volta daquilo. Sei lá, eu fui viajar, fui pra Maiorca. Ok, tava usando coisas mais florais. Por quê? Porque eu tô na praia e tá tudo bem, entendeu? Usaria isso em Milão? Não. As pessoas esquecem do contexto. Ah, eu tenho um estilo mais corporate. Só que eu não vou usar isso no verão em Punta del Este, no Uruguai. Entendeu? Então, você tem que também entender que as pessoas usam as roupas que você tá vendo no TikTok pra fazer um programa específico, pra ir pra um ambiente específico. Acho que também tem muitas influenciadoras que se montam pra realmente, não, gente, eu não tenho nada contra isso, mas é pra vender mais uma imagem de moda, que tá tudo bem, só que a pessoa ali a olho cru no TikTok que não enxerga isso, fala: "Ah, não, essa pessoa vai sair na rua assim?" Não. E se ela Não. sair também tá tudo bem, mas muito provavelmente ela não vai sair na rua assim. Exatamente. Ou então fica muito na dependência de stylist, que você fica tipo assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa se veste sem stylist? Eu já vi muito essa questão de influenciadoras falarem, ah não, eu contratei um stylist, ele jogou meu guarda-roupa inteiro fora. Eu falei, amor, como que você tá trabalhando com moda? Se seu stylist chegou e jogou seu guarda-roupa inteiro fora, qual noção que você tem de moda? Como é que você se veste sem seu stylist, sabe? Virou uma coisa muito surreal, assim. Muito, eu acho que virou uma coisa muito performática e eu acho super legal, admiro muito o trabalho dos stylists. Só que é isso, eu acho que tem ocasiões específicas, tem ocasiões, tem momentos, tem produções que realmente requerem um time de produção maior, seja lá uma publi, seja lá um contexto de foto. Só que é isso, assim, você precisa de um stylist pra montar uma roupa pra você ir no shopping.
Não, total. Geek monta seu guarda-roupa inteiro. Não faz sentido isso. Eu acho que a pessoa tem que ter ali o. Ela também saber criar os looks dela, né? Que aí mostra da nossa personalidade, porque é diferente quando uma pessoa escolhe a roupa pra você e quando você mesma monta. Sim, eu tava tendo essa conversa com a minha melhor amiga da faculdade, a Malu, que ela sente muita falta de influenciadores que dão dicas. Porque hoje em dia tem muitos influenciadores que vendem realmente uma coisa muito aspiracional ou só usam marcas que são completamente fora do alcance de qualquer pessoa normal e não dão dicas, até de coisas pequenas. Ai, uma dica sobre um brinco que você achou super legal e que talvez é acessível. Não tem mais muito essa cultura de dar dicas, que foi como começou a vida do influenciador, principalmente com os blogs antigamente. Então, assim, eu acho que realmente cada vez mais o consumidor, a pessoa que está atrás da tela, vai procurar pessoas que dão dicas, pessoas que transmitem qualquer tipo de informação que seja mais relevante do que necessariamente só uma foto bonita, sabe? Eu e a Duda, inclusive, toda semana a gente posta no Instagram do podcast, tipo assim, favoritos da semana. E eu sempre tento trazer uma marca diferente, sabe? Não dessas. A Duda também. Inclusive, eu tô conhecendo muita marca, assim, autoral brasileira que eu nunca tinha ouvido falar. Então, a gente tenta trazer um pouco disso também. Porque eu Sim, também sinto falta. eu acho isso muito legal e uma forma que eu tento trazer isso no meu TikTok é com dicas até de lugares, sabe? Muitas Sim. vezes, onde que eu posso jantar? Sei lá, numa segunda-feira, que agora eu comecei a reparar. Que em São Paulo a maioria das coisas fecham segunda-feira, era uma coisa que eu não lembrava. Mas sabe, onde eu posso jantar com um lugar legal que eu posso com as minhas amigas? Dicas eu tô falando nem necessariamente só sobre estilo, mas sobre Uhum. vida, lifestyle, sobre. Ah, eu fiz uma sériezinha no meu TikTok de como montar o seu portfólio para aplicar para faculdade, sabe? Dicas, realmente, dicas da vida. Sim. E entrando aqui, Luna, como que é o seu dia a dia no trabalho? Como que é a sua rotina? Meu, então, minha rotina depende muito das campanhas que a gente está fazendo, depende muito de X, o que eles chamam de pain points, que a gente quer trazer, porque eu trabalho em uma empresa, eu acho que eu não falei ainda, né? É, Mas eu não. trabalho. A gente está falando há um super tempo e eu ainda não falei sobre isso, mas eu trabalho em uma empresa muito legal, que é o que eles chamam de Fashion Tech. Então, é uma empresa de moda para clientes de moda. A gente atende três segmentos, que é fashion, lifestyle e beauty. Em lifestyle se encaixa tipo joias, então ainda é moda. Que desenvolveu um SaaS, né, que é um software as a service, para marcas de moda terem como colocar $1 ou €1 nas suas campanhas. Então, ao invés de você olhar para impressões ou você olhar para engajamento, você realmente consegue analisar isso de um jeito que você consiga saber o seu ROI como empresa. Então é Sim. uma coisa muito legal e eles foram a primeira empresa a fazer isso, é uma empresa americana super renomada, multinacional. Então depende muito das campanhas que a gente está fazendo. Por exemplo, faz um tempo a gente estava fazendo uma campanha com a Kiko, que eu tive que focar em aprender muito sobre beleza, que era um mercado que eu não tinha muita noção ainda. Criar conteúdo em cima disso, escrever blogs. Eu não sei se vocês já viram eu no Instagram repostando os blogs que eu escrevo. Ah, eu acho que eu já vi. Tô vendo mais por agora. Sim, então a gente tem que fazer essas análises muito profundas de mercado, que eu acho muito legal, porque você realmente. O meu emprego, como eu descrevo para as pessoas, eu sinto que eu consigo ter uma visão meio que de insider sem trabalhar nessas marcas. Então, porque, sei lá, agora teve o US Open. Por que X marca colocou um relógio no pulso da Sabalenka e quanto que isso retornou para ela no investimento inicial dela? Então, você consegue ter uma visão sobre o mundo da moda e dos negócios da moda com uma base muito ampla. Deu para entender? Acho que deu. É É, complexo, porque é uma empresa de software, é um fashion tech, né? aham. Então é uma empresa de dados. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Achei bem Sim. diferente. Eu Sim, eu acho tô muito tomando bacana cuidado também. para não falar o nome aqui, porque eu não sei se eles Não. gostariam. Se a pessoa entrar no meu LinkedIn, ela já vai ver. Então, Uhum. Não, tranquilo, relaxa. Mas você pode falar exatamente qual que é seu cargo?
O meu cargo é na área de conteúdo, só que conteúdo não como social media. Conteúdo engloba todos os reports que a gente faz, blogs, case studies. Então, por isso que eu disse que eu tenho que analisar muitos desses dados de campanhas, de anúncios publicitários, de até ativações que as marcas fazem em Fashion Week, porque depois eu tenho que produzir conteúdo em cima disso, seja para o blog ou seja para reports exclusivos que a gente faz para os nossos clientes. Bacana, bem legal. Sim. Achei bem diferente, bem legal. Sim, é muito legal porque realmente você consegue ter uma visão de por que X marca escolheu X pessoa. Será que ela estava querendo se alinhar com um valor de criatividade? Ou será a gente analisou uma campanha da Marc Jacobs com a Nara Smith e eles até fizeram, a empresa que eu trabalho, eles fizeram uma enquete no Instagram. Você acha que essa campanha a marca estava tentando levar nostalgia, estava tentando levar, sei lá, DIY, estava tentando levar, enfim, qual valor? Então é muito legal porque você consegue realmente entender o background das marcas. Não, é algo extremamente necessário também, né? Porque aqui no Brasil, especialmente, eu sinto que essa área de marketing de moda, ela tá começando a evoluir. Muitas vezes as marcas contratam sem saber o motivo, sem saber o por trás, o que que a gente quer levar, né? O que que a gente quer passar para o cliente. Ou então elas focam muito em um objetivo e elas contratam um influenciador que tem outro. É algo que eu noto bastante também, às vezes a marca contrata um influenciador ou então um famoso que não tem nada a ver com o DNA, simplesmente porque aquela pessoa tá em alta. Eu acho que assim, um trabalho como que você faz, ele dá um norte, né, para a marca também. Eu Não, acho. não só isso, mas é muito legal porque você consegue ver tipos de campanha que têm objetivos diferentes. Muitas vezes eu sinto Sim. que, no Brasil principalmente, tá bom, eu vou pegar uma influenciadora grande porque ela vai vender pra mim. Não, mas às vezes você pegar uma influenciadora grande que tem X nome, que tem X relevância no mercado, não é necessariamente para ela te gerar vendas. Muitas vezes é para ela te gerar awareness, ou muitas vezes é para associarem a sua marca com X valor. Então, eu acho muito interessante e mudou muito também a forma como eu seleciono as publis que eu faço e deixo de fazer com o que tá alinhado para mim ou com o que a empresa me passa que ela quer que seja o objetivo. Assim, quando fala, ah, não, porque se você vender X, a gente dá X de comissão, mas assim, muitas vezes não é o meu intuito. Então, eu acabo Uhum. não fazendo. Nossa, mas bem legal, achei bem diferente, assim. E acho que muita gente não sabe que existe isso, assim. Eu acho que nem todas as empresas, né, contratam esse tipo de serviço, ou isso, como que é? Não, e eu acho muito legal porque, assim, quando eu falo que eu trabalho em uma fashion tech e eu não me aprofundo, as pessoas acham que a gente vende esse serviço talvez para empresas menores ou que as empresas ainda não entraram muito nisso, enxergam mais como uma startup. Só que se você entrar na empresa que eu trabalho e ver os clientes, é assim, só gente gigante. Então, também é muito interessante ver que todas as marcas já estão fazendo isso. Ah, que 95% das interessante. marcas estão investindo muito em dados e muito em análise, porque é isso que a Duda falou, não adianta nada você fazer uma campanha maravilhosa com o melhor stylist, com o melhor fotógrafo, sem saber quanto que isso realmente gerou para sua audiência. E eu acho que talvez a dificuldade, assim, que eu percebo de pessoas que trabalham em marcas é, tipo, da marca se comunicar com os clientes certos, né? Sim, exato. E por isso que eu falo muito também no meu TikTok sobre o negócio de que eu achava que eu queria ser estilista e acabei me descobrindo que eu não queria fazer isso. A moda é uma indústria gigantesca. Então você pode ir de trabalhar em marketing com dados, igual eu faço, até Uhum. ser um diretor criativo. Então, assim, muitas meninas mandam mensagem no direct falando: eu quero muito começar a trabalhar com moda. Como que eu faço? Não, mas calma aí, que parte? Porque você pode ser desde uma pessoa que faz, sei lá, corte e costura, Uhum. até uma pessoa que gerencia a parte de negócios da marca, ou que faz accounting de moda. Tem agora na Polimoda, eu tava conversando com uma menina que entrou para estudar lá, e eles lançaram um curso que eu acho que é de estratégias digitais para moda, e uma das aulas que ela tinha era fashion law. Então, direito para moda. Ou Uhum. seja, ok, você quer trabalhar com moda, mas com o quê? Sim, tem muita. A moda é um universo muito grande, tem muita coisa para explorar. Sim, E é eu, igual falar, assim, eu quero trabalhar com saúde, mas com que parte? Você quer empreender em saúde? Você quer ser médico? Enfim.
É porque as pessoas, eu acho Uhum. que aqui no Brasil, principalmente, elas veem a moda de uma forma muito estereotipada, né? Por exemplo, se você falar que você quer fazer jornalismo, as pessoas vão entender que uma pessoa que faz um jornalismo investigativo é diferente de uma pessoa que faz um jornalismo esportivo, que vai ser diferente de uma pessoa que faz um jornalismo de moda. Já na moda, não. Você fala, não, trabalho com moda, a pessoa já acha que você é estilista e ponto. Entendeu? Às vezes você é do marketing, às vezes você tem uma empresa. Exatamente, eu já recebi até um comentário de uma pessoa que falou pra mim: Ué, mas se ela trabalha com moda, por que ela passa o dia inteiro atrás do computador? Mas, meu amor, como que você acha que uma empresa funciona? Tipo, você Sim. acha que todo mundo que trabalha com moda é estilista, ou tá lá costurando, ou tá lá, sei lá, desenhando croquis? Não, isso é uma parte muito pequena. Eu acho que realmente a menor parte das pessoas que trabalham com moda trabalham no lado realmente criativo. Total. Uhum. A gente recebeu até a Manu da Estilo The Look, ela falou que ela já contratou pessoas em que pediram demissão em 2 dias, falando assim, olha, eu achei que eu fosse passar o dia inteiro assistindo desfile. E ela falou assim, nem a Anna Wintour passa o dia inteiro assistindo desfile, você vai ter que fazer alguma outra coisa. Elas têm uma ideia de moda que é muito caricata, né? Por isso que eu falo, assim, muitas meninas no direct que vêm me perguntar, eu realmente tento dar o maior tipo de direcionamento que eu consigo, porque obviamente eu não sou uma pessoa extremamente experiente, vai, eu tenho 22 anos, eu também comecei nesse mercado agora, mas muitas pessoas que vêm pra mim com essa ideia, eu falo, olha, pensa se você realmente quer estudar isso, porque muitas vezes você pode fazer uma faculdade um pouco mais abrangente que depois não vai te limitar, porque tá aí o perigo, a pessoa que fala que quer trabalhar com moda e estuda design de moda e aí depois vai pro mercado, vai tentar achar emprego, e aí realmente tá o perigo, porque você com uma formação em design de moda, muitas vezes as empresas não vão te contratar para outra área. É, Uhum. acaba que aqui no Brasil, muitas vezes, se você quer trabalhar com moda, dependendo da área, compensa você fazer administração, ou jornalismo, ou até publicidade mesmo, porque são cursos em que vão te direcionar para a área que você quer, né? Justamente porque Exatamente. as faculdades são muito focadas em design. Acho que quando a gente fala de moda, a trabalho com moda, as pessoas pensam ou você é modelo, né? Ou como a Duda falou, vocês falaram, ou a pessoa é estilista. Quando eu pensava, nossa, eu quero trabalhar com moda, eu acho que eu sempre pensei em fazer exatamente o que eu faço aqui com a Duda, que é mais nessa parte de comunicação, ou talvez também nessa parte mais de jornalismo. Eu nunca fui para esse lado de, eu quero ser modelo ou estilista. Não, e é isso, é muito normal. É igual uma pessoa que estuda ADM, ela pode fazer muitas coisas dentro da administração, mas realmente, igual a Duda falou, as pessoas que não têm essa visão acham que moda é uma coisa muito glamourizada. E vou falar, tá? Não é. A faculdade de moda eu achava que ia ser muito mais fácil do que foi. Foi muito difícil. E as pessoas não têm essa noção, até porque quando você tá falando de um assunto que é criativo, agora eu tô falando mais da faculdade do que do meu trabalho atual, mas na faculdade eu sofria muito assim com bloqueio criativo, com gente, a gente tinha, sei lá, 12 aulas. Os professores viravam e falavam: "Ah, tá bom, X matéria, graphic design, vocês vão ter que chegar com um livro com 20 identidades visuais". Aí o professor de design: "Você vai ter que chegar amanhã na faculdade com 85 croquis frente e verso". Aí o professor de bolsa: "Tá bom, você vai ter que fazer mais croquis de bolsa". Então assim, é uma faculdade que demanda muito e demanda muito da sua cabeça, porque se você não tá bem pra criar, você não pode ter essa desculpa. Você não pode falar. Quando eu tinha minha marca, por mais que fosse um trabalho, na época eu encarava muito como um hobby. Então, assim, se eu não quisesse lançar uma coleção por um mês, tava tudo bem. Porque eu não tinha um chefe, eu não tinha um Hum. professor que ia me cobrar. Ok, eu não ia fazer dinheiro. Mas fora isso, eu não tinha uma dependência, desse trabalho. Então, as pessoas não percebem também que na faculdade você não pode dar essa desculpa. Você não pode falar, desculpa, eu não tô criativa, eu não vou te entregar os 85 croquis pra amanhã. Então, é uma faculdade que demanda muito. Sim. E eu já vi muita gente falando que trabalhar, né, com criatividade é exaustivo, porque não é todo dia que a gente vai acordar, né, com mil e uma ideias. Eu sinto um pouco, porque eu crio os posts, né, do Pod, e eu sinto muito, assim, tem dia que parece que nada funciona. Só que mesmo assim eu tenho que fazer alguma coisa, é difícil, né? Vamos entrando aqui, Duda, desculpa, Luna. É Luna, Duda, meio parecido. Você tem pretensões de voltar para o Brasil?
Então, eu acho que essa é a pergunta mais difícil que vocês vão fazer. Porque, assim, cara, eu amo a minha vida na Itália. Assim, tem muitas coisas que eu amo a cultura. Eu me identifiquei muito com a cultura italiana. Eu acho que tem muita gente que fala, ai, que eles são grossos, que eles são isso, que eles são aquilo. Eu amo. Assim, eu acho que é meu lugar no mundo, realmente. Eu não poderia ter escolhido mais a dedo. Eu amo o poder viajar, estando muito perto de muitas coisas e tendo um acesso muito fácil. Meu, você entra em um trem e você tá em um lugar em uma hora completamente diferente. Viajar no fim de semana. Eu adoro a vida um pouco mais tranquila que é a vida italiana. Eu não achava que eu fosse amar isso, porque eu cresci em São Paulo e aqui é tudo uma loucura. Então, na minha cabeça, eu sempre tive isso, ai, que eu queria uma cidade maior, que não sei o quê. Até por isso eu escolhi Londres. Mas eu acabei me identificando muito com essa vida um pouco mais calma, essa vida um pouco mais. Não sei se a palavra certa é antiquada, mas um pouco mais old-fashioned, nesse sentido que você Uhum, tem mais contato físico, você tem mais uma socialização durante a semana, que é uma coisa que em São Paulo eu não sinto que eu tenho muito. Em São Paulo eu sinto que eu vivo mais pra trabalhar e encontrar as pessoas se der no fim de semana. Então, esse agito não é uma coisa que eu sinto falta. Realmente não é uma coisa que eu gosto e não é uma coisa que me atrai. Só que no Brasil eu vejo muita oportunidade. Por mais que as pessoas falam que lugar para você estar, se você quer trabalhar com moda ou com a parte criativa é fora, eu acho que no Brasil tem muita oportunidade. A nossa economia tem muita oportunidade para crescer. Lá é um pouco mais calmo, assim, tudo. Até economia, até startups, novos negócios. Então, eu sinto que no Brasil, eu, por um lado, teria mais oportunidade de empreender e lá fora, mais oportunidade de ganhar experiências nesse mercado. Assim, eu tenho pretensões de voltar, realmente, quando eu quiser ter uma família aqui, porque eu não me imagino tendo uma família longe dos meus pais. Eu não me imagino casando com um italiano e, tipo, morando lá 100% do tempo. Só que eu também não consigo pensar na minha vida se eu virasse hoje e falasse eu vou morar no Brasil. Então, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu fui pra ter uma experiência e que eu fui pra viver o melhor dela. E quando eu senti que não faz mais sentido eu estar lá, aí eu acho que seria um bom momento pra voltar, mas eu ainda não tive esse sentimento. eu E eu entendo. não sei quando ele vem. Minha mãe, assim, sempre teve na cabeça dela que eu ia estudar, me formar e voltar. E não Uhum, foi o que aconteceu. Então, eu acho que não dá também pra colocar muitos parâmetros. Ah, vai ser em um ano, vai ser em dois, vai ser. Não sei, talvez mês que vem o meu emprego não tá mais dando certo, o meu contrato não é renovado, eu tenho um problema com visto e eu tenho que voltar. E tá tudo bem. uhum. Mas, assim, de uma forma muito concreta, eu não tenho uma visão do que vai acontecer. E tá tudo bem. Eu já fui a pessoa extremamente ansiosa que ficava, ah, tá tudo dando errado, meu visto tá dando errado, eu não consigo achar emprego, eu vou largar tudo e voltar pro Brasil, ou eu vou pra não sei aonde. E isso me desesperava muito, mas hoje em dia é uma coisa que eu encaro mais como, deixa eu ver até quando vai ser uma coisa que me agrega e quando deixar de ser, acho que é o momento perfeito. E você está no ápice da sua idade produtiva também, né? Até mesmo você que gosta de empreender, de empreendedorismo, eu acho que no Brasil a gente tem muita oportunidade. Eu acho que eu vejo o mercado de moda mudando ali meio que de 2018 para cá, vem aparecendo muita gente boa, muita gente que quer agregar, tanto na área do jornalismo quanto na área da criação. E assim, realmente tem muita oportunidade, mas quanto mais experiência você tiver para um futuro negócio que você vai abrir, melhor também. Então não é algo que você tem que ficar se prendendo necessariamente, né? Exato, eu concordo. E eu acho que quanto mais você se coloca uma pressão de ter as coisas muito estruturadas na sua cabeça, mais elas dão errado, sabe? Eu tinha muito na minha cabeça que eu ia fazer a faculdade em Londres, eu ia morar lá, eu ia me formar lá, eu ia trabalhar lá, e não foi o que aconteceu. Teve a pandemia, tiveram mil questões que me fizeram mudar, e foi, assim, eu falo com toda a certeza do mundo, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Eu amei a minha faculdade, eu fiz meus amigos de uma vida inteira em Florença. Amei a cidade que eu não sabia que eu ia me apaixonar tanto. Então, eu realmente acho que se você se prende muito em uma visão que você tem pra si mesmo, as coisas, quando elas saem do controle, você surta. E como você enxerga, Luna, o cenário assim atual da moda? A gente falou de tendência, a gente falou de internet, mas também tem muita coisa acontecendo, né? A gente queria saber um pouco mais dessa sua visão.
Eu acho que a gente vai passar por um momento em que as pessoas vão se encher o saco, para não falar um termo mais bonito, de consumo. Então, esse consumo excessivo de tudo, eu sinto que vai diminuir muito. Eu vejo muitas amigas já falando para mim: "Ah, eu abri meu armário e eu doei 80% das coisas que eu tinha. Ai, eu fui viajar e eu viajei com uma mala de mão, de cabine, ao invés de viajar com uma mala grande." Então eu acho que por esse lado a gente vai passar por uma fase em que as pessoas estão realmente priorizando mais ter um guarda-roupa, não sei se nem cápsula é a palavra, mas ter um guarda-roupa um pouco mais contido, ter peças que façam mais sentido para elas, porque eu acho que a gente tá ficando um pouco saturados dessa cultura realmente de dopamina, de tudo tem que ser rápido, de lança uma tendência, eu tenho que comprar, eu tenho que entrar, eu tenho que postar um vídeo usando, e eu acho que as pessoas vão voltar a apreciar mais essa questão do contato. Então, não só na moda, mas na vida real, eu vejo muito essa tendência de voltarem os trabalhos mais presenciais, que não sei se é uma coisa boa pra mim, porque eu amo home office. Infelizmente. É, mas eu sinto, assim, eu vejo várias empresas que falaram assim, acabou o home office, vamos voltar todo mundo pro escritório. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer na moda, em que as pessoas vão deixar de consumir necessariamente vendo uma coisa no online, tendo esse consumo imediato, e vão para um lado mais de curadoria. Então, deixa eu ir nessa loja e deixa eu provar qual peça fica boa no meu corpo, para ver se é uma coisa que faz sentido para mim, para eu investir e ter no meu guarda-roupa. Eu acho que a gente tá indo mais para esse caminho de uma moda um pouco mais calma, um pouco mais consciente, onde as pessoas vão apreciar mais isso do toque físico, da experiência. Isso é uma coisa, assim, falando do meu trabalho, a gente vê as campanhas que dão mais retorno são as campanhas que têm algum tipo de experiência física, seja uma ativação em um festival, seja alguma pop-up em um Fashion Week de uma marca que só tinha no online. Então eu acho que a moda vai muito para esse lado, um pouco mais físico e sair um pouco só do virtual. Do virtual. Eu acredito, né, você comentando com isso, você acha que o consumismo exacerbado, eu não sei se isso também na Itália acontece, mas aqui no Brasil, a gente até comentou com outras pessoas que passaram por aqui, que a gente está percebendo uma cultura desse consumismo exacerbado. As pessoas comprando coisas que, vamos dizer assim, elas nem podem pagar por aquilo ali, se endividando. A gente vê muitos relatos no TikTok. Você acha que isso tende também a diminuir, né? A gente, como você falou, voltar para um consumo mais consciente e não uma coisa tão exagerada assim? Eu acho que sim, isso você perguntou da Itália. Isso não acontece tanto na Itália porque a gente não tem essa cultura, não só a cultura, mas não existe parcelar. Então as pessoas Uhum. pagam ali o que tem no bolso. Se cabe, se faz sentido, elas compram à vista, e se não, não, ou juntam, ou esperam. Eu acho que isso da espera é uma coisa muito legal. As peças, assim, mais de investimento realmente que eu tenho, seja uma bolsa ou até mesmo uma joia, foram peças que eu esperei, juntei, falei, tá bom, agora eu quero e comprei. Então isso eu acho que te limita muito de uma forma boa a não comprar todas as tendências, porque você tem que esperar um tempo determinado. E já aconteceu, acontece com todo mundo, e acontece muito comigo também, de eu ver uma peça e falar, nossa, amei, só que tá cara, vou esperar. E aí, sei lá, quando eu tenho dinheiro pra comprar, eu nem quero mais. Sei. Então, eu acho que se essa cultura de fora, eu não tô falando que parcelar é ruim, tá? Cultura, pagar realmente coisas que façam sentido para sua vida e que você não vai se endividar e que depois você realmente vai usar, se isso chegar mais no Brasil, vai ser uma coisa muito positiva, porque as pessoas vão ter guarda-roupas mais pensados, vão ter até um estilo de vida mais pensado. Eu não tô nem só falando de moda, mas, sei lá, parcelar uma viagem muito fora do seu alcance, que muitas vezes não faz sentido você gastar com aquilo. E Sim. às vezes é só para postar, né? Exato, tipo, eu vejo muito isso também, esse negócio de, meu, fazer compra online no computador 11 da noite. É uma coisa que eu não faço nunca, 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 nunca. Assim, esse consumo louco que parece que tá tentando preencher de alguma forma um vazio, ou de quando você tá triste, de sentar e comprar dessa forma excessiva. Então, eu acho que é uma coisa muito negativa e que, infelizmente, muita gente faz muito.
E virou cada vez mais normal. Outra coisa que eu tenho reparado também, e que tem até me preocupado, a gente vai fazer um episódio sobre isso, é o quanto a fast fashion voltou pra moda, né? Tipo, Uhum. aqui no Brasil, filas e filas excessivas pra ir na H&M. Zara entra em liquidação, as pessoas acampam na porta do shopping, não sei se todo mundo pede folga, mas isso acontece. Isso sem falar da Shein, que já tá em alta ali há alguns anos, mas a exaltação da fast fashion voltou em alta, assim. Eu não consumo fast fashion além da Hering, eu acho que a Hering tem peças interessantes aqui no Brasil, tem uma proposta legal, mas as demais eu já parei de consumir há um tempo. E o que eu tenho visto é cada vez mais influenciadores em que eu sigo que são nichados, que não costumam fazer esse tipo de conteúdo, postando cada vez mais sobre fast fashion. Eu acho que também as pessoas, não só a cultura assim da dopamina realmente, mas tem a cultura do imediatismo. Então, às vezes eu posto um vídeo no TikTok, a pessoa já comenta ID da peça, tipo, manda aí o link pra comprar a peça. Eu também. Entendeu? Então, as pessoas querem as coisas muito rápidas. É isso, ela quer sair do vídeo do TikTok, entrar no site, comprar e receber amanhã. Não, total. E eu não sei vocês, mas eu nunca reparo o ID da peça. Eu acho que ID é uma coisa que até vem da Shein, né? Mas eu Exato. não Ou as tenho pessoas registrado. comentando, aí quando é um vídeo que viraliza um pouco mais, as pessoas comentando, ai, achei igual na Shein, achei igual não sei aonde, ou tem em tal lugar por R$ 20. Eu sinto que as pessoas estão com uma falta, assim, um pouco de criatividade, de estímulo no cérebro, porque tem tanto estímulo tão rápido no online, que as pessoas querem que tudo seja muito imediato. E eu não tô nem só falando isso sobre peças de roupa. Eu tô falando, por exemplo, sobre o meu lifestyle. Não, mas como, tipo, as pessoas perguntam pra mim, não, mas me fala exatamente como você fez seu portfólio, como você aplicou e como você entrou na faculdade e depois como que você achou Meu seu emprego. Gente, foi Deus! uma construção. Assim, o meu portfólio, eu demorei 3 anos pra fazer quando eu tava no high school. Eu fiz ele ao longo de ter a minha marca, ao longo de fazer aulas de desenho. Eu fui construindo ele. Depois eu entrei no site, eu apliquei pra faculdade, eu fiz uma entrevista. Depois eu fiquei, quando eu me formei, eu fiquei alguns meses desempregada procurando emprego. As pessoas vêm pra mim e me mandam mensagem e falam assim: qual site você usou pra achar o seu emprego? Tipo, como se tivesse uma fórmula imediata que a pessoa vai entrar lá e falar: trabalho remoto na Itália, e vai achar dessa forma. As pessoas nem se Sim. tomam o tempo de pesquisar. Muita gente também comenta no meu TikTok: ah, não, mas ela trabalha em qual empresa? E eu não falo, porque assim, eu não tenho, a minha empresa não tem nada a ver com o meu É. TikTok. Tipo, ele não tem nenhuma associação a mim. Eu acho que eu também não posso colocar o nome deles ou qualquer coisa, assim, muito na minha imagem pessoal, porque aquilo é meu trabalho profissional das 9 às 6. Uhum. Então, as pessoas, ah, não, mas em qual empresa? Em qual empresa? Gente, você pesquisa meu nome no LinkedIn, tá lá. Elas não se dão o trabalho, sabe? De entrar no Safari, pesquisar Luna Andrade, LinkedIn, que vai estar lá. Uhum. É As pessoas complicado. querem tudo pronto, né? Sim, e é muito assim na moda. A pessoa não quer procurar em um brechó, igual você estava falando, e ter essa experiência de ir num domingo específico que vai ter X brechó fazendo X brechó em tal galeria. Não, as pessoas querem o ID da blusa, querem a fórmula para o trabalho, querem a fórmula para a vida. Então é uma coisa muito imediata que eu acho muito louca, Não, sinceramente. algo que eu não sei se já te mandaram, mas já fizeram comigo, é mandar currículo. Eu já recebi alguns currículos de pessoas assim, trabalho com marketing, trabalho com moda, analisa se tá bom. Eu já respondi, olha, isso aqui eu não colocaria, mas eu não sou de RH, consulte alguém de RH. Lá, não, mas eu não conheço ninguém do RH de tal empresa. Eu falei, não, mas algum profissional de RH, ele vai saber analisar seu currículo melhor do que eu, sabe? Tipo, acaba que vira uma Não, responsabilidade pra você que elas estão tentando isentar dela, sabe? Tipo, não, para tirar mim delas o pra exemplo. facilitar um caminho. É muito Sim, complicado. completamente. O exemplo mais louco que eu tenho disso, assim, foi quando eu comecei a fazer a transição de me mudar de Florença para Milão e as pessoas me mandavam, mas assim, me perturbavam no meu Instagram, que nem é uma rede que eu uso muito, acho que vocês podem perceber, mas Uhum. as pessoas me Uhum. perturbando no meu Instagram. Você já alugou seu apartamento? Me passa o nome da sua landlord, tipo, da pessoa que aluga. Gente, é minha casa, tipo, pelo amor de Deus, as pessoas literalmente surtando pra alugar o apartamento, sendo que elas nem têm, sei lá, talvez alguma pretensão de ir pra lá, eu nem sabia em que bairro eu morava, eu podia morar em um bairro péssimo, e a pessoa lá me perguntando, não, passa o número da pessoa que alugou seu apartamento pra você, porque eu quero, tipo, umas coisas que eu acho que também na internet as pessoas acham que é terra de ninguém, tipo, eu não vou te falar o endereço da minha casa pra você procurar online se você consegue achar meu apartamento pra alugar, tipo, as pessoas surtaram.
Não, E as total. pessoas acham ruins, né? Se você não passa, tipo, poxa, cara, eu não vou te passar onde eu morei ou onde eu estou morando. Não, exato, e é uma coisa tão simples, é uma coisa muito louca que eu vejo que são dois opostos juntos. Ao mesmo tempo que você tem o chat GPT, que você consegue perguntar tudo e ele consegue achar tudo pra você, você tem esse negócio do imediatismo de não conseguir nem entrar nele pra perguntar qualquer coisa. Tipo, as pessoas vêm me perguntar muito, não, mas quando você paga no seu apartamento? Gente, eu não vou fazer isso por segurança, entendeu? Se eu pagasse 100 euros ou, sei lá, 15 mil, eu não ia falar de qualquer forma, porque eu não acho que é um assunto que faz sentido eu expor a minha família, eu expor a minha vida, ou até eu expor a pessoa que tá alugando o apartamento. Vai que ela quer daqui 3 meses subir o aluguel vezes 20 e eu vou ter falado que custava tanto. Enfim, tem uma série de questões, mas então, ao mesmo tempo que as pessoas querem isso do imediatismo, elas não têm a mínima cabeça para entrar no chat e perguntar qual que é o valor médio de um aluguel em Florença. Sim, as pessoas são muito invasivas também, não sei, principalmente vocês que criam, né, e conteúdo, mas é uma coisa que eu observo por comentários, a Duda conta umas histórias pra mim, né, Não, a Sara acho que as vê. pessoas estão extremamente invasivas. Eu recebo cada mensagem que eu mando pra Sara, às vezes assim, em que momento eu fiz um vídeo que desse a entender que eu saberia disso, ou que eu teria algum interesse em falar sobre isso, ou que seria confortável a pessoa me mandar isso. Porque eu pergunto, assim, eu mando pras minhas amigas, assim, umas coisas que às vezes são absurdas, que acontecem, que eu recebo e viro, gente, como assim? Entendeu? Às vezes eu Mas é falo isso. um vídeo sobre moda, a pessoa pega e manda, Duda, você pode comentar de tal coisa? Eu acho que há muito tempo atrás, inclusive isso aconteceu essa semana, há muito tempo atrás eu fiz um vídeo falando que quando eu era adolescente, há 11 anos atrás, eu conseguia ter contato com os artistas que eu gostava. Aí alguém me manda uma DM assim no TikTok do nada. Oi, fulana está no Brasil, você sabe me dizer como eu consigo chegar no hotel? Mano, não, é isso. Para mim é até um pouco assustador. E são coisas que não só expõem você, mas expõem outras pessoas, sabe? Sim. Pra Uhum. mim também me perguntam nos comentários dos meus vídeos. Não, mas qual bairro você mora? Gente, assim, eu nem moro em casa. Então é a casa dos meus pais. Você acha que eu vou submeter meus pais a pessoas online saberem onde eles moram? Ou faz tour completo da sua casa no Brasil? Eu não vou fazer tour. Primeiro, não é minha casa, tipo, a casa dos meus pais. Eu não conquistei nada disso. É tudo do trabalho deles e eu vou expor eles a tal nível de que a pessoa vai saber onde eu moro. E hoje em dia é isso, é tudo muito fácil. Você entra no Google e você consegue achar qualquer coisa. Então eu não vou dar o mínimo de informação que deixe com que uma pessoa saiba onde eu moro. Não, E as totalmente. pessoas, eu acho que elas perderam completamente a noção dos perigos também da internet. Porque, assim, ok, eu tenho 80 mil seguidores, que é muita coisa, só que. E os vídeos que viralizam e vão pra For You e tem 1 milhão de views? Eu Exatamente. não sei quem são essas pessoas, eu não sei, tipo, eu não vou dar essas informações. Ai, não, mas eu tô te perguntando de boa quanto que você paga no seu aluguel. Assim, mas desculpa, eu infelizmente não vou poder te falar. Sim, e eu entendo que às vezes gere curiosidade, igual, por exemplo, eu sei que eu faço alguns vídeos muito específicos em que eles são num tom de fofoca, mas que no fim das contas eles são uma denúncia e que isso vai gerar curiosidade nas pessoas, por exemplo. Mas eu já recebi mensagens de pessoas assim: olha, eu tenho autismo, eu preciso saber, porque eu tô com um hiperfoco absurdo nisso e eu preciso muito saber, entendeu? Já fiz um vídeo uma vez falando de uma escola que eu estudei, eu mandei mensagem pra pessoa, mas você mora na cidade? Ela, não. Eu virei e falei, então por que que você quer saber qual escola que é? Sabe? É um exagero muito grande por ter todo tipo de informação, quando na verdade não é necessário. Não, eu concordo muito, e é isso que eu falei, me assusta, assim, me assusta esse nível, não só o perigo, que é isso, mas me assusta que as pessoas se sentem muito confortáveis em mandar esse tipo de coisa, que as pessoas são muito confortáveis por trás das telas. Eu olho e eu falo, gente, não é possível que a pessoa escreveu essa mensagem, leu e mandou. Eu penso assim, você perguntaria isso para um desconhecido na rua? Se a resposta for não, por que que você vai perguntar isso para uma pessoa que você só vê na internet, que você não conhece na vida real? Exato, e eu acho muito legal ajudar, eu acho muito legal, sei lá, dar uma dica de como fazer um portfólio, ou dar uma dica de o que colocar, sei lá, no seu CV se você quer trabalhar em X área. Agora, eu não sou coach, eu não sou, igual a Duda falou, uma pessoa do RH que vai analisar o seu perfil e falar se você tem algum tipo de potencial de entrar em X empresa. Quem sou eu? Eu escutava de alguns professores meus que eu não ia me formar. Você acha que eu tenho qualquer tipo de capacidade para falar para alguém onde ela vai ou não entrar, o que site aplicar? Tipo, gente, não dá.
E o chat GPT, gente, o que mais me incomoda, ele faz tudo, manda lá o seu currículo, fala, analise, enfim. Não, eu detesto receber pergunta que a pessoa facilmente acharia no Google a resposta. É. Sim. E falando, né, de criação de conteúdo, Luna, que você é uma criadora de conteúdo também, né? Qual que é a sua relação com criação de conteúdo? Como que você enxerga esse papel também, né, de criador de conteúdo aí dentro do mundo da moda? Então, eu comecei de uma forma também muito orgânica. Eu falo que meio que eu sempre estive nas redes sociais, até por necessidade. Quando eu comecei minha marca, eu não tinha grana para pagar um influenciador e eu não tinha, assim, como divulgar isso se não fosse de uma forma muito própria. E até por esse motivo, eu comecei a perceber que eu tinha um TikTok sim da marca, só que eu só postava coisa de produto e as pessoas tinham zero interesse. Então, foi uma forma que eu encontrei para conseguir divulgar a minha marca de uma forma mais orgânica. Foi assim que meio que começou, e aí foi acompanhando as fases da minha vida. Então, mudei para Itália, comecei a postar um pouco mais de conteúdo em Firenze, aí comecei a postar conteúdo sobre a faculdade, mudei para Milão, agora eu posto conteúdo sobre o meu trabalho. Então, sempre foi uma coisa muito, uma extensão de mim. Eu nunca falei, tá bom, eu quero criar conteúdo, então deixa eu definir, não sei, uma pauta e eu vou falar sobre isso. Até porque eu não falo muitos vídeos sentada conversando, por exemplo, como a Duda, se aprofundando mais em assuntos específicos de moda. Eu mostro mais a minha rotina, a minha vida, e por isso que eu faço muita repetição dos um dia comigo, ou um dia na minha rotina, porque é uma coisa que eu consigo gravar de uma forma um pouco mais fácil, vai, eu deixo meu celular, eu deixo gravando enquanto eu faço as coisas do meu dia a dia e depois edito, que dá um certo trabalho, mas sempre foi uma coisa muito orgânica pra mim, eu sempre gostei muito, eu acho muito legal a parte de editar, eu fiz uma publi agora e a parte que eu mais gostei da publi inteira foi editar ela, então eu acho muito legal e eu enxergo como um currículo também, como um portfólio. Gente, hoje em dia não tem uma empresa que vai te contratar que não olha suas redes sociais. Sim. Isso é fato. Tipo, você pode acreditar que não, mas elas olham. Então, me abre, eu enxergo também como uma forma de oportunidade. Sei lá, vai que amanhã eu resolvo voltar pro Brasil e eu posto que eu tô procurando emprego e alguém, sei lá, já se identifica com a minha história e tem uma marca pequena que eu possa ir trabalhar. Não sei. Eu acho que é realmente como se fosse um cartão de visitas da sua vida, do que você faz, do que você gosta, das suas opiniões. Não necessariamente entrando em polêmica, mas que é um reflexo de você, assim que eu sempre enxerguei. E eu sei que tem gente que enxerga de formas diferentes, mas pra mim sempre foi muito sobre isso. E até porque eu gosto muito de acompanhar esse tipo de conteúdo. Eu gosto muito de ver rotinas de pessoas diferentes. E eu sei que é uma coisa que realmente gera muito interesse pro brasileiro, a minha vida fora. Então eu Sim. acho que foi aí que realmente eu ganhei mais seguidores e comecei a ter pessoas que realmente gostavam da minha rotina e queriam acompanhar a minha vida, as minhas viagens, os meus passeios, a minha relação com o meu trabalho, o próprio home office. Então é dessa forma que eu enxergo. Não, Sim, totalmente. muito legal isso. Eu, inclusive, agora que você está em Milão, eu acho que talvez vai ser meu próximo destino de viagem. Eu não conheço a Itália ainda. Poste mais coisas de lá. Sim, eu vou postar assim que eu voltar, voltaremos com os Nossa, eu conteúdos de acho lá. muito legal. E eu gosto de acompanhar pessoas, tanto você e a Duda, que vocês conseguem trazer um pouco, né, sobre vocês, mas um pouco também do trabalho, tipo, o que que vocês gostam de fazer. Eu adoro arrume-se comigo, inclusive, vivo falando pra Duda, faz arrume-se comigo. Uhum. Enfim, que eu acho que a Duda também tem um estilo super legal. Então eu acho que é legal a gente ver várias coisas, né, da pessoa ali que a gente admira, que a gente gosta de seguir. Sim, eu concordo e eu acho que, assim, eu não vou falar que eu não levo a sério, porque eu realmente gravo, posto e levo isso como uma extensão de mim, mas eu acho que eu deveria levar mais a sério no quesito constância. Eu tenho uma assessora agora e ela sempre fala pra mim, meu, assim, você tem uma comunidade super legal, você tem um alcance ótimo, eu não sei por que você não faz mais do que você já faz. E é realmente, assim, a resposta tá em uma questão de tempo. O meu
foco agora, sendo 100% honesta, é o meu trabalho CLT, trabalho que eu tenho hoje, mas eu quero realmente começar a criar mais, a conversar sobre tópicos mais diferentes. Muitas das coisas que eu trouxe aqui, eu nunca falei lá. E eu acho Sim. que seria muito interessante, muito legal e que abririam, né, muitas oportunidades para o futuro, se eu quiser voltar a empreender, realmente criar uma marca pessoal mais forte. Sim, com Uhum. E certeza. você tem uma criação bem orgânica, isso é muito legal. Uhum. Porque é isso que eu falei, assim, eu sinto que as pessoas já têm esse interesse em uma rotina fora, em uma pessoa que estudou fora, que tem uma realidade um pouco mais diferente, assim, do que a própria pessoa, então já gerava um interesse, mas eu confesso que no começo, quando eu criei a minha marca, eu tinha muita vergonha de falar, então se você olhar meus conteúdos de 2021 para baixo, é só coisa de look, é só coisa da minha marca, ou como eu criei X coleção, eu tinha muito mais esse tipo de conteúdo porque eu tinha uma certa vergonha. Hoje em dia eu tenho zero, 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 tipo, não tenho vergonha mesmo. Então eu acho que aí também foi a chavinha que virou pra mim que eu comecei a realmente produzir mais e comecei a gravar mais, falar mais. Bem legal isso. Foi um prazer te receber aqui. A gente amou. A gente adorou quando você aceitou o convite. Foi um episódio totalmente diferente do que a gente estava esperando. Mas a gente sempre gosta de encerrar os episódios com um bate-bola. Então são algumas Uhum. perguntas descontraídas em que eu e a Sara vamos fazer. A gente acha que vai dar um tom legal assim para encerrar um episódio, sempre para ficar mais descontraído. A primeira que eu vou te fazer é você sendo brasileiro estudando moda na Itália. Você sabe dizer um pouco sobre como você sente que é a percepção das pessoas sobre a moda nacional, sobre a moda brasileira na Itália, enfim, aí no exterior no geral? Então, eu fiz, muito engraçado esse tópico, porque o meu TCC inteiro da faculdade, a gente tinha que criar uma marca, e foi um projeto muito legal que eu fiz, que eu resolvi começar uma marca, né, entre aspas, no TCC, muito enraizada no Brasil. E eu levei uma coisa muito mais urbana do que os professores estavam imaginando. Então, no começo, eu recebi muito essa crítica de, isso não parece o Brasil. E eu falei, como assim isso não parece o Brasil? Você sabe, tipo assim, a gente tá falando do mesmo Brasil, a gente tá falando de que parte do Brasil, eu tô falando de São Paulo. Aí eles têm uma visão um pouco generalizada do Brasil, que Brasil é mulher bonita, futebol, cerveja, Uhum. churrasco. Então eu sinto que eles ainda têm muito essa visão. Eu sinto que isso tá se quebrando cada vez mais, até com algumas campanhas de marcas que focaram assim em levar essa voz brasileira mais pra fora. Então, um exemplo bom que tem a estética assim muito do que eles acham que é o Brasil é a Farm. Mas até começando assim, eles se familiarizando com o conceito, com o espírito, eu acho que eles vão cada vez mais ter uma percepção de um Brasil mais abrangente, porque realmente a visão que eles têm hoje em dia é Rio de Janeiro. Assim, a definição de Brasil pro Uhum. italiano é isso, é o futebol e samba. Uma marca, Luna, tipo, uma marca italiana que você acha legal, assim, e uma brasileira também. Italiana, eu não vou falar uma marca, eu vou falar uma curadoria, que eu acho que é a melhor, inclusive. Você que vai para Milão agora, você tem que ir. É Antônia. Gente, adoro Antônia? Antônia. Você já ouviu falar? Não. A curadoria deles é sensacional. Eles têm muitas marcas lá dentro, desde maiores, tipo, sei lá, Bottega, até marcas menores, um pouco mais artesanais. Só que eles têm uma curadoria insana. A loja, para começo de conversa, você entra lá e é, assim, o espaço arquitetônico mais lindo do mundo. E eles realmente escolhem a dedo cada peça. Então você não vai ver, sei lá, a bolsa clássica da Bottega lá. Você vai ver a coisa mais diferente que eles têm da Bottega lá dentro. Então essa eu acho que é a minha favorita italiana, de curadoria. E de marca brasileira, a minha favorita, assim, há alguns anos é a Height. Eu amo a Height, eu uso muito todos os biquínis, até as peças deles que eles começaram a fazer, enfim, peças que mais urbanas. Eu uso, assim, 95% do meu armário brasileiro é composto pela Height. Que Bacana, muito legal, bacana. eu já ouvi falar dessa. É, mas eu não acompanho tanto, vou começar a dar uma olhada também. Eu Eu amo, até eles têm abri aqui o site. eles usam cada tecido. Eu vi outro dia, eu tava no shopping, eu vi um vestido azul que eles fizeram. E assim, você olha e é o vestido mais básico da vida. Só que o tecido, eles fizeram como se fosse um canelado em tricô. E aí você põe no corpo. Eu gosto de marca assim, sabe? Que é uma coisa que talvez você não dá nada olhando meio que por cima. E aí você vê uma estrutura, um corte, uma modelagem insana.
Bacana. E faz diferença, né? O caimento, a modelagem faz muita diferença numa peça. Outra pergunta: teve algum momento durante a faculdade ou trabalho que você tenha passado por algum perrengue? Porque trabalhar com moda é passar por perrengue. Você tenha virado e falado não dá, que você considerou em desistir, que foi uma coisa que te marcou, assim? Você No acredita? trabalho nem tanto, mas na faculdade muito. Eu lembro a primeira prova final, que lá não é prova, né? É um projeto que você meio que desenvolve o ano inteiro. E aí, na última semana de aula, você apresenta. Só que é um processo intimidador, porque você se levanta e você apresenta na frente da sua sala inteira e de todos os professores e de todos os diretores. Então, não é nada tranquilo. Inclusive, o diretor da minha faculdade era simplesmente o ex-diretor criativo da Ferragamo, o Massimiliano Giornetti. Então, imaginem Nossa, o que que era. legal! Sim, eu amo ele. Tipo, eu realmente amo ele, mas eram uns nervos. E no primeiro ano da minha faculdade, eu lembro que um dos professores que não gostava nada de mim, até porque moda é muito pessoal e muito subjetivo, ele virou pra mim e falou assim: Quantos anos você tem? Aí eu falei: Acabei de fazer 18, por quê? Ele: Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Aí eu falei: Sim, por quê? Aí ele: Porque você nunca vai chegar a lugar nenhum. Nossa, credo. Esse. Não, eu liguei pros meus pais, foi assim, um dia antes de eu vir pro Brasil. Eu liguei pros meus pais e eu falei, eu vou pro Brasil, eu não vou voltar, eu odeio esse lugar, eu odeio essa faculdade. Então, moda tem muito ego, e eu acho que os maiores perrengues, assim, que eu consigo me lembrar da faculdade foram relacionados a ego. Nossa, que tenso. Eu acho que eu choraria na frente dele mesmo. Não, juro, eu fui pro banheiro, assim, depois com a minha amiga que também foi esculachada, a gente chorou. Chorou juntas. Exato. E Lu, né? A gente sempre faz essa pergunta no final, né, para os nossos convidados, de três pessoas que eles gostariam de ver aqui no podcast. Pode usar e abusar Hum, da criatividade. Pode ser gente que você conhece, alguém E, que você admira, tanto faz, tá? Três pessoas. Tá, a primeira eu vou ser muito clichê, eu vou falar minha mãe. Dizer que nossa, ela e tem. você acredita que na hora que você falou que é sua mãe de joia, eu falei, será que a mãe dela toparia? Porque eu tava falando com a Duda ontem que queria trazer pessoas, não só que a gente tenha os contatos, que é mais, né, são pessoas que têm marcas de roupa. Aí eu Hum, estava falando, nossa, aí a gente conseguiu já uma que tem uma marca de bolsa. Eu falei, nossa, de acessório ou sapato ia ser muito legal. sim, então, a primeira seria a minha mãe, porque realmente a trajetória dela é muito legal. Ela é um exemplo claro de uma pessoa que não estudou isso, ela estudou administração, não tinha trabalhado com joias e também por uma experiência muito X na vida dela, ela teve que se mudar de país e acabou entrando nesse mercado. E ela, assim, depois, se vocês quiserem acompanhar, o Instagram dela é Noia Carolina Joias. Assim, as peças são insanas, ela criou um conceito de peças que você pode usar de muitas formas, então eu acho que o design mais famoso dela é um anel que é chamado de anel inverte, que de um lado, ele é como se fosse um quadradão, assim, de diamantes brancos normais, e quando você vira ele, viram diamantes pretos do outro lado. Então ela tem muito isso da versatilidade, assim, ela é demais. Então ela seria a primeira. A segunda, uma professora minha da faculdade, que ela é uma diva. Pensa uma senhora de 80 anos, que era a pessoa mais fofa do mundo. Era minha professora de modelagem, por mais que eu odiasse a matéria. Ela segurava na minha mão e me ajudava a fazer absolutamente tudo. Teve até um dos protótipos da minha coleção final do TCC que ela que fez pra mim, confesso. Mas sabe aquela pessoa que já trabalhou em todas as marcas que vocês possam imaginar? Tipo, qualquer Hum. marca de Uhum. luxo italiana que você possa imaginar, ela já trabalhou lá. Então ela tem muitas histórias legais. Seria realmente insano se ela viesse. E deixa eu ver a última pessoa. Vocês conhecem a Júlia Imperatori? Não, acho Eu que acho não. que não. É, eu Comecem a sou meio ruim de nome. Mas comecem a seguir ela. Ela também é uma criadora de conteúdo assim super nichada, que ela tem uma newsletter que é muito legal. Ela escreve super bem e ela realmente compartilha dicas muito autênticas. Ela também tem isso de ser metade de fora, metade daqui. Acho que ela morou alguns anos ou nasceu em Nova York. Então, sigam ela no TikTok, ela é uma diva. Eu amo acompanhar ela e eu acho que seria muito interessante para ela contar. Ela também trabalha com
com moda. Então seria muito interessante pra ela contar dessa visão dela, que é um pouco mais de curadoria. Que eu não sei se é uma coisa que vocês já trouxeram. A gente nunca trouxe, mas eu Não. amo curadoria. Meu sonho é ter uma também. Sim. Então, Sim, aí vai então ela tem um olhar muito bom. Tipo, inclusive, todas as vezes que eu preciso de qualquer dica de São Paulo, eu entro no TikTok dela, porque ela vai nos lugares mais legais do mundo que eu nunca tinha escutado falar. Ela é esse tipo de pessoa, sabe? Que caça, acha e vai. Ai, muito boa. É Sim. bom perguntar, porque a galera sempre mira em pessoas diferentes, assim, é bem interessante. Mas amamos o episódio, muito gratos que você aceitou participar. A gente espera que você tenha gostado, se divertido tanto quanto a gente, e que a galera que tá escutando também possa curtir tanto esse episódio também, porque tá bem interessante, tá bem legal. Eu amei, amei, amei. Foi muito bom, né? Assim, acho que ainda teria muito mais coisas para nós Nossa, falarmos, eu né? ficaria aqui horas, horas. Sim, podemos ver outra hora de gravarmos sobre um tema específico. Acho que ia ser muito legal. Também Sim, acho. gente, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Obrigada, eu. Muito obrigada você por ter Beijo. aceitado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.